Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio dos Dentistas Podcast. Eu tive dificuldade de escolher roupa para estar sentado aqui hoje no nome desses dois feras da odontologia, viu? Nos sentimos pressionados, né? Exatamente, porque o nome é muito grande, o nome é muito grande. Só o fato de ter sentado no sofá do Jô Soares e estar com a gente aqui hoje já me deixa totalmente vermelho e começa a suar pra falar com esse cara aqui, velho. Que esse cara é fera demais e tem conteúdo especial pra vocês. Antes de tudo, pessoal, não se esquece de se inscreverem no canal, né, Beijá? Exatamente. Ativarem as notificações aí pra chegar cada vídeo novo que a gente publicar no ar, chegar até vocês aí. E por favor, mês e galera, meio, né? Um mês e meio de podcast já. No Instagram nós já estamos com quase 1000, né? Exatamente. Eu acho que tá quase batendo, deve estar por pouquíssimo. Tá quase batendo. E no Instagram, no YouTube, a gente sempre fala que os inscritos têm que seguir, né, o mesmo padrão. Então, ajuda a gente, precisa pessoal. Que se inscrevam, não só assistam Quem tá o vídeo. Agora lá no Instagram e lá pra onde? Pro YouTube, se inscrevam no canal, Exatamente. Fortalece o nosso conteúdo aí, pessoal, porque tem muita coisa bacana para vocês hoje aí. E um breve resumo desse mestre da odontologia aqui do nosso Vale do Paraíba, tá? Idealizador da análise vetorial de oclusão, certo, doutor? Isso. Autor do livro Ortopedia Funcional Mecânica dos Maxilares. E vamos continuar. E autor do livro Espaço Lingual Funcional, Saúde e Qualidade de Vida. É uma grande honra ter o senhor... Para quem não sabe, é pai e filho, nosso grande mestre também, Dr. Hélio Júnior, que nós também São clones, né? São clones. E bucomaxilofacial, especialista em traumatologia, bucomaxilofacial e ortopedia, profissional dos maxilares também? Sim. Exatamente, é uma grande honra estar aqui. Vou aprender muito com eles, porque eu tenho muito conteúdo. O nosso brinde aqui. E o brinde inicial de boas-vindas, pessoal. Muita honra ter vocês conosco aqui hoje. Prazer estar com vocês aqui essa noite. E a pergunta inicial eu deixo a cargo do nosso chefe. Sempre minha, né? O Doug que criou a pergunta e eu que faço a pergunta. Exatamente. Essa pergunta é para em dose dupla, exatamente. Né? De pai para filho também. Exatamente. E eu quero saber como começou, porque nós já conhecemos. Quem é aqui do Vale, tem muita gente aqui do estado de São Paulo também, do Brasil inteiro, que já conhece o Dr. Hélio com as lives, com os cursos de especializações deles aqui. Mas a gente quer saber um pouquinho mais a fundo sobre a história desses dois nomes da odontologia aqui. E o papo vai render bastante, vamos evoluir para bastante coisa. E a pergunta é sua, mestre. Por que odontologia? Como que surgiu isso na sua vida? Por que dentes, boca? Como é que foi essa escolha? Olha, a odontologia, foi uma pergunta bem profunda sua. Como que surgiu na minha vida? Né? Quando eu tinha aproximadamente 10, 11 anos de idade, o meu canino direito, ele naquela época nasceu encavalado, né? Ectopicamente, quer dizer, sem espaço, ele ainda falam, né? Estava fora do arco. Eu fui levado, a minha mãe me levou num dentista prático, no Espírito Santo, eu sou de Cachoeira Itapemirim, e ele simplesmente me viu, passou uma pastinha, anestesiou e tirou o meu dente. Então, e aquilo me deixou traumatizado, porque eu nem sabia que ele ia extrair meu dente. Na época falava arrancar, né? Ainda se fala assim, né? Sem então, anestesia? Não, anestesiou, mas nem esperou talvez pegar. Quando eu vi, eu já estava sem o dente. Isso eu tinha 13 anos, 12, por aí, não me lembro exatamente. Depois eu tive uma dor de dente, meu pai trabalhava num cemitério perto lá, minha mãe me levou no mesmo dentista, ele passou o motor, naquele motor de cordinha. De pedal, né? De pedal, de cordinha Meu Deus, traumatizante. Realmente eu saí dali quase desmaiando de tanta dor. Que ano? Isso foi mais ou menos em 1968, 69. Então quando eu vi aquilo, aí eu fui lá para o trabalho do meu pai, desmaiei num banco que tinha lá. Quando eu acordei, já era de noite, que a dor foi muito intensa. E depois ele tentou fazer o canal, eu acabei perdendo esse dente, né? E eu achei assim, falei, puxa vida, um dia, quem sabe eu poderia fazer odontologia. Mas aí morreu esse assunto. Para fazer isso com os outros, Foi só o meu começo. Não, que eu achei que não era aquilo ali. Não, e depois eu fiquei mudar, sabendo, né? que o dentista era prático, não era doutor, né? Sim. Depois eu descobri que lá em Cachoeiro tinha apenas um cirurgião dentista. Chamava a doutora Thaí Caim. Aí até um dia eu conversei com ele, eu já tinha uns 16 anos. Aí ele me falou, poxa, mas que absurdo, fizeram isso com você, que eu acabei perdendo o dente e tal. Depois disso eu vim para o Rio estudar, fazer cursinho em 74, e para entrar na aeronáutica, né? Porque naquela época
a dificuldade era muito grande, eu não tinha como pagar uma faculdade. Aí eu já estava querendo mais fazer medicina. Eu queria fazer medicina. E eu vim para o Rio, estudei, entrei na aeronáutica e não consegui pegar aquelas especialidades de voo que podia trabalhar por escala. Sim. Aí voltei para o Rio como sargento, os meus amigos que trabalharam com controlador de voo, vários fizeram medicina, alguns fizeram até odonto também. Aí eu não pude, fiz o vestibular, na época era a primeira opção, era medicina, segunda odonto. Eu passei na primeira opção, na federal, mas quando eu fui ver era integral, então não tinha como fazer, fui fazer odonto. Meio contragosto inicialmente. Na época o odonto não era integral, então. Não era integral. Tinha aula de tarde, aula de noite, tinha aula Isso de em qual cidade, doutor? Não, em Niterói, no Rio de Niterói. Janeiro. Aí eu fui para a faculdade, eu confesso a vocês, o primeiro semestre para mim foi difícil, porque eu estava eu peguei algumas cadeiras, não peguei todas, né? Peguei anatomia dental, peguei anatomia bioquímica, umas matérias que bem desestimulantes, vamos dizer assim, no início, né? E realmente Era, pra muita então, gente. aí eu não fiquei muito satisfeito, mas continuei, né? E no segundo período eu comecei a gostar da odontologia, porque eu comecei a ter contato com um grupo lá que estudava muito oclusão. Então, a oclusão fez eu gostar, me mostrou o que era a odontologia. Porque até então eu não estava assim tão satisfeito, né? Até eu cheguei, quando eu passei no vestibular, passei em primeiro lugar na federal para odontologia, né? Olha que legal. Cheguei em casa e falei com meu pai, passei no vestibular. Ele falou, você vai ser médico? Eu falei, não, pai, você é dentista. Ele, meu filho, dentista. Aquilo ali foi uma ducha de água fria. Mas depois, eu hoje, aí depois eu comecei a ver que eu queria era ser dentista mesmo. Porque Sim. quando eu comecei a estudar oclusão, assim, de uma forma ainda muito rudimentar, eu ouvi falar sobre a ATM, anatomia da ATM, foi o que me contagiou para eu entrar na odontologia, sempre voltado e sempre na minha vida eu sempre busquei o conceito funcional. Já naquela época, a odontologia estava dando uma guinada para a estética, né? Porque na década de 70, a gente não tinha ainda nem resinas compostas, né? Começou com a Daptic, Sim. o Isopest e tal. Foi justamente nessa época que começou a surgir a resina composta. A gente ainda usava cimento silicato. Não sei se vocês chegaram a ter isso na faculdade. Chegaram a conhecer o cimento silicato? Sim, por nomes, não, acho que nós não trabalhamos. Eu mas acho que eles mostraram Mas a gente só, lembra mas- disso aí. Como histórico, Sim, né? sim, Então, histórico. a gente fazia restauração de classe 3, algumas até de classe 4, Sim. né? E de incisivo, quando eram pequenas, dava para fazer com silicato. Friável, fraturava muito, mas ele tinha uma vantagem que você não tinha que fazer condicionamento químico, ele tinha flúor na forma. Aderido mecanicamente Exatamente, a aderência era mais justaposição Mecânica. mecânica. Então, nessa época, a estética não era tão forte, mas quando eu entrei já estava começando a ficar muita gente buscando. Quando Demanda, né? Quando surgiu a resina composta, a odontologia começou a ir para a estética. Olha, mas quando surgiu a resina composta, é A gente até, não é até consegue estranho imaginar ouvir isso. isso, né? Isso. Porque é que nem computador, eu acho que pro jovem que tá assistindo hoje aí, que tá no início da faculdade, né? Parece que sempre existiu na cabeça dele. Não, na época não existia e realmente foi uma revolução, porque antes quem trabalhava com cimento silicato, pegar uma resina composta, uma Daptic, que era o Já era o auge, né? a mais famosa, a gente fazia condicionamento químico, então já deu um upgrade muito grande na estética dental. Né? Aí melhorou a aderência, né, com o sistema adesivo, condicionamento químico e tal. Mas eu sempre trabalhei, é claro, valorizei a estética. Claro que a estética tem o seu valor, até porque a autoestima do paciente é a estética, é o que ele vê no espelho, né? No meu trabalho de doutorado, por exemplo, nós fizemos um estudo sobre o que o tratamento ortodôntico e com a estética, a odontologia estética faria para o paciente no seu dia a dia. Chama Oral Daily Index Performance, quer dizer, o que isso fazia no dia a dia do paciente. Nós usamos uns questionários específicos e mostrou que aquilo ali é a vida do paciente. Tinha paciente que não falava direito no trabalho, não sorria, tudo por causa do problema estético que ele tinha. Então, com certeza, a gente sempre valorizou a estética, mas eu tinha uma perna mais fixa na função. Foi foi a oclusão naquela Que encheu os época olhos. que fez eu gostar da odontologia, que eu comecei a estudar sistema nervoso, comecei a estudar neurofisiologia. Já naquela época entrei no grupo da biocibernética, eu estava na faculdade ainda,
Eu entrei no grupo da biocibernética bucal, eu trabalhei, comecei a fazer estágio, trabalhar com colegas que eram médicos e dentistas também, né? Vários famosos daquela época, o professor Newton Nogueira de Sá, de Campinas, o professor Mário Baldami, o Edson Schwen, o Denizar Figueiredo, quer dizer, figuras que até hoje são lembradas hoje da biocibernética. Foi quando, naquela época, eu fiquei muito feliz, que eu falei, poxa, eu entrei na odontologia, e eu estou vendo que a odontologia é um ramo da medicina, ela está junto com a medicina. Isso em 1979. Por quê? Porque esses colegas eles já tinham essa visão. Eram, na minha opinião, visionários. Porque tudo que eles falavam naquela época, tudo que eles pregavam, o que eles escreviam em apostilas, né, que a gente não tinha livros, tinha apostilas. Hoje a gente está vendo tudo aí em livros, está vendo congressos, simpósios, e esses grupos cada vez mais aprofundados nessa ideia da visão holística, da visão sistêmica, né? Interessante que o senhor já foi indo para esse caminho, né? Eu já entrei na faculdade. Isso ficar ali o que estava sendo novidade para a época. Isso. Quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano, eu comecei a ter contato com esses profissionais. Então, me formei com o pé na sistêmica, como eu disse, sempre valorizando a estética também, mas eu fiquei sempre voltado na reabilitação. Aí fui conhecer a ortopedia funcional dos maxilares, né? Fui com um grupo lá da faculdade mesmo. Depois eu fui fazer curso com o professor Pedro Planas, um dos ícones da ortopedia funcional. Isso já pós-graduação. Isso já logo depois que eu me formei, né? Fui fazer primeiro um curso aqui em São Paulo. Antes disso eu fui parar em Anápolis, né? Porque até então o senhor estava morando morando em Niterói. Aí eu fiz um concurso em 83. Essa cronologia, então, foi de Niterói. O senhor migrou para São Paulo? Primeiramente, eu fiquei em Niterói, aí eu fiz um concurso para ser oficial da Força Aérea Brasileira. Aí eu passei em 500 e poucos candidatos, eu passei em terceiro lugar. Que legal. Entrei na aeronáutica como oficial dentista e fiz um estágio de adaptação, eles chamavam de dentística operadora, né, nesse estágio da aeronáutica, um pouco de ortodontia também. Aí fui classificado em Anápolis, fui trabalhar com os caçadores. Foi lá que eu fiz, eu já fazia canal, né, e fiz bastante canal lá na base aérea, tive algumas experiências interessantes. Uma vez eu atendi um major aviador que pilotava Mirage, e eu olhei, fiz história fenomenal. Fiz um exame clínico nele, com a radiografia, perna apical, vi que ele tinha uma lesão no lateral. Mas ele estava subclínico, sem problema nenhum. E eu ainda avisei ele, falei, major, é bom o senhor tratar esse canal, que eu tava uma lesão sem canal tratado, né? Aí eu falei, olha, o senhor precisa tratar esse canal, o senhor pilota um avião de caça, o senhor pode ter uma descompressão. E parece que eu estava anunciando para ele, né? Aí um belo dia eu tô lá em casa numa rede e tal, descansando um sábado, ele teve um voo de treinamento e foram me buscar, e eu era dentista de sobreaviso, aí a gente tirava uma semana de sobreaviso, né? Não era um dia só, não. Uma semana. Era de segunda a segunda. E ele foi me chamar, ele teve uma dor de dente tão grande que ele quase ejetou a cadeira e quase derrubou o avião. Isso ele me falando, né? Um Mirage. Eu não sabia disso. É um Mirage, cara. Olha que teve uma descompressão. Ou seja, é um sinal que ele tem realmente muita história, porque o filho nunca ouviu essa história. Essa pra mim é nova. Teve uma descompressão, você imagina a pressão que ele... É absurda. Absurda, né? E do jeito que ele me falava assim, quando eu abri o dente dele, nossa, o cara pareceu assim que ele drenava tudo. Ele acordou de novo, daí saindo muita secreção, mau cheiro, etc. e tal. Quer dizer, então isso tudo foi em Anápolis. Aí depois eu vim para São Paulo, atendi vários casos desse lá. Esse foi um dos mais graves que eu vi, né? Desse major lá. Atendi um tenente também, aviador, com um problema parecido, mas esse me ouviu antes, aí tratou, fez algumas extrações, tirou os restos. Então eu fiquei lá 2 anos em Anápolis, aí eu vim para Guaratinguetá, fui transferido para cá e fui estudar ortopedia com o doutor Enueiras, falecido doutor Enueiras em São Paulo. Aí eu me adentrei mais ainda na oclusão. Naquela época, em Anápolis, eu fiz um estudo sobre a oclusão dentária e o aviador. E, inclusive, isso foi publicado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, se você tinha um contato A, um contato B,
o B é o pior de todos no engrenamento oclusal, digamos assim, Oclusais. que muda a postura, exatamente. Por trauma. Então, exatamente, é um tipo de trauma específico, né? São 3 contatos que muitas vezes desarticulam o indivíduo, o A, o B e o C. Então, eu observei que vários aviadores, eles tinham várias duplas oclusões, né? Que também era chamado assim, e eu percebi que, por exemplo, um aviador, um piloto de caça, ele tem, às vezes, 5 segundos, 3, 5 segundos para tomar uma decisão, se ele ejeta, se ele não ejeta. Então, eu percebi que eles viviam um estresse muito grande. E que esses contatos, quando eles iam no consultório, que eu aliviava, que eu tirava, eles falavam, poxa, caramba, minha boca ficou mais leve, nossa, que legal. E assim eu fui tirando de novo, e cuidei praticamente do GDA quase todo naquela época, dos oficiais, né? Chamava os jaguares, né? Que o piloto de caça eles chamavam de jaguares. Então, o pessoal do GDA era Grupo de Defesa Aérea, né? É quem faz a nossa defesa aérea de Brasília e tal. E eu fiz aí eu comecei a ver tanto isso e vi o nível de estresse que eles trabalhavam. Aí eu fiz uma apostila sobre isso, passei para todos eles, que eles compartilhar entre eles. Né? Divulgassem essa informação entre eles, né? Na época não tinha Instagram, Facebook, nada disso, mas foi uma coisa interessante que repercutiu bastante. Quando eu fui fazer o aperfeiçoamento de oficiais no Rio de Janeiro, eu já era capitão, né? Aí esse trabalho foi revisto, aí eu encorpei ele mais, ele foi aprovado na escola de aperfeiçoamento, inclusive para divulgar. Até hoje acho que eles divulgam isso lá, porque deu um ibope muito grande. Dessa época até eu gostaria de ter ficado mais lá, mas só que eu queria estudar oclusão, queria estudar mais, e lá não tinha. Anápolis hoje é uma grande cidade, mas na época não tinha esses recursos. Aí eu vim para São Paulo, estudei com o doutor Inueiras, aí eu fiz o primeiro curso com o professor Pedro Planas, em 1986, lá no Instituto Pedro Planas. Aí eu conheci o pacote que ele chama de leis da gnatologia, digamos assim, as leis planas, né, que explica como a boca funciona. Quer dizer, isso é muito interessante, uma coisa que eu sempre falo nos nossos cursos de oclusão, até esse curso que a gente vendeu ano passado online, a gente está lançando de novo agora, claro, aprofundando mais ainda, né? A gente fala para o colega entender, é muito importante o colega cirurgião dentista, que ele entenda que ele precisa aprender oclusão, que é a matéria mais importante da odontologia, e infelizmente, não por culpa nossa, mas é a parte mais negligenciada da odontologia. Hoje em dia o pessoal está fazendo restauração, e a restauração, eles fazem uma restauração, a restauração não tem contato, sobre isso ou fica com sobrecontato. É uma parte, sinceramente, eu sou um apaixonado pela odontologia, tanto é que hoje eu estou com 67 anos, eu trabalho, eu vou para o consultório 7 horas, 7h30 da manhã, 8 horas já estou no consultório e fico até mais tarde, porque eu estou ali porque eu gosto, né? Não é nem porque eu preciso. Eu já passei da fase, houve época que eu precisei muito, hoje, graças a Deus, se eu pudesse, eu ficava sem trabalhar e levava a vida muito bem, graças ao meu trabalho e à odontologia, que me deu todo esse retorno. Exato. Mas é muito bacana a gente passar isso pro colega, principalmente o que está iniciando. Ele tem que aprender oclusão para ele saber é o arroz com feijão. Porque é o arroz com feijão. Sim. Mas você acha que essa não é a déficit principal da odontologia hoje? Sem dúvida alguma. É que, inclusive, por exemplo, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez eu vim aqui em Atibaia dar uma palestra de oclusão, em 1998, no curso do professor Sebastião Interlandi, que era o primeiro ortodontista número 1 do Brasil. Chamava Sebastião Interlandi. Então, ele fez vários trabalhos na ortodontia, publicou livros, foi professor titular da USP durante muito tempo. Ele tem uma história, um legado na ortodontia brasileira. E ele conheceu o meu trabalho de oclusão e falou, eu quero que você vá no meu curso lá na Fazenda Arco de Canto. Existia uma fazenda aqui, onde ele fazia um curso lá de 15, 20 dias, o colega ficava interno lá e saía já sabendo colar e fazendo tal. Naquela época, né? E toda a turma dele, ele tinha 3 turmas por ano, eu ia lá fazer. Então, eu fiquei muito contente, porque quando ele conheceu esse trabalho, eu falei, professor, o senhor que está ligado ainda à USP, ele saiu, o aluno tinha que aprender na faculdade. Sim. Aí eu falei, professor, eu fiz um programa, ele falou, você faz um programa para mim? Eu falei, eu fiz um programa de oclusão do 1º ao 8º período. Montei um programa completo para ele
levou, aí ele falou, olha, eu vou levar tudo, não sei se, que ele já não estava mais na faculdade naquela época, já tinha aposentado. Mas não foi para frente. E ele disse, olha, foi muito difícil, não tem é difícil mudar a cabeça de todo mundo, né? Mas eu achei bacana ele pedir para eu fazer esse programa, e eu fui dar, algumas vezes que eu estava dando aula lá, ele anotava as coisas que eu ia falando. Ele já era Eu falando, ele referência nacional. Um dia eu falei, pô, professor, eu fico até sem jeito de só anotar o que eu estou falando. Ele falou, não, você está falando coisa eu não sei, pô, eu tenho que anotar. Quer dizer, então Ele falou que tinha dedo na mão. ele inclusive fez um comentário muito No Brasil, interessante. quem sabia o que Ele falou, tava olha, ensinando. Fantástico. ele falou assim, tem o dedo da mão, São poucos dedos são pra poder poucos contar. dedos para contar quem realmente sabe isso aí. Mas eu não tenho E é dúvida. uma coisa Eu muito não tenho simples, dúvida. é uma coisa que você precisa vivenciar, não é só, você precisa primeiro gostar, saber a importância da oclusão, porque no nosso curso, a primeira coisa que eu quero passar para o aluno é para ele entender que ele precisa saber a oclusão. Porque, infelizmente, hoje o colega sai da graduação, ele aprendeu o pério, ele acha bacana fazer pério, ele sabe a importância da pério, ele sabe a importância da endodontia, ele sabe a importância da reabilitação, da prótese. Mas esquece o entendeu? principal, né? Mas a oclusão, quem motivou ele? Quem ensinou ele a gostar de oclusão? E às vezes é prótese e oclusão. Só que você Mas é ele vai- 99% do tempo prótese. É, prótese, aqueles conceitos, aquelas 1% coisas, é oclusão. coisinha que É. interessa para É, é prótese, DVO, ele vai é falar. pessoal. Aí na dentística, Reabilitação é devolver forma e função. Exatamente. É, Então, ele- não adianta só reconstruir. Desde a minha Exatamente. época- Pra funcionar. Exatamente. desde a minha época, acho que se mantém isso. Eles dicotomizaram totalmente o programa de oclusão. Sim. Tipo assim, o pessoal da dentística fala o que interessa a eles. Aham. O pessoal da clínica integrada fala o que interessa. Nichou, A né? Quer dizer, quando deveria ter o indivíduo, da mesma forma que você saiu gostando de endodontia e foi fazer se especializar em endodontia, o colega foi fazer implante, foi fazer cirurgia, ótimo. Ele aprendeu a importância daquilo ali, ele aprendeu a gostar e desenvolveu. Então, infelizmente, o nosso grande déficit hoje da graduação é fazer com que o aluno entenda a necessidade dele gostar e desenvolver a oclusão, que é a base da odontologia. Professor, Você faz desculpa te interromper aí. O senhor está me fazendo lembrar de uma situação aqui. Assim, eu me formei e eu lembro que assim que eu me formei, eu comecei a estudar todas as outras disciplinas. Todas as outras, né? E eu acho que esse foi um dos maiores diferenciais meus há 13 anos atrás, né? Eu estudei, né, com ele, com o Eduardo. Fui calouro dos dois, né? A gente tava até brincando aqui. Eu fui dos dois. E eu fui dos dois. E aí, assim, eu acho que isso foi o diferencial total, foi justamente ter estudado todas as disciplinas, porque é aquilo até que a gente tava falando aqui, daquilo que daqui a pouco a gente vai falar aqui, que é muito legal para todo mundo que tá assistindo, mas se você sabe só dentística, ou sabe só endo, ou sabe só, se você não foca nas outras especialidades, vamos dizer assim, na conversa que existe entre elas, na integração, Sim, com certeza. você, na verdade, não é um dentista de verdade. Se você tá pecando, tá faltando alguma coisa para completar, né? O próprio na hora que você faz a endo lá, você sabe como que tem que ficar a oclusão depois, enfim, toda essa parte aí. Às vezes se você foca só ali, vou limpar o canal, obturar, Fica isso torna é uma um parte. tratamento incompleto. É uma parte, né? Eu costumo dizer o seguinte no meus cursos, eu coloco assim, uma vez eu comprei um carro e eu tirei um carro zero na Chevrolet. E o carro começou a dar problema, zerado, tinha nem 1.000 quilômetros. Ele ia andar, ficava engasgando. Eu levei lá na loja que eu comprei, mexeram, trocaram e o carro não funcionava. Andava um pouco, começava a engasgar. Aí eu levei esse carro lá, fui parando com ele, consegui chegar lá onde tem um primo meu que é mecânico, que é praticamente analfabeto, mas ele sabe como o carro funciona. Aham, Aí eu exatamente. cheguei e falei, olha, primo, o carro tá assim, assim. Ele falou, tá bom, vem cá, bota ele numa descida ali. Foi só isso que ele falou. Aí eu botei o carro numa descida, quer dizer, aqui levantaram o carro e ninguém viu nada. Ele foi lá, viu, ele tem uma mangueirinha aqui que ela tá dobrada, vamos trocar essa mangueira. Resolveu. E ele viu que estava faltando combustível. Quer dizer, aí resolveu o problema. Quer dizer, então o mecânico, ele sabe tudo que tem que acontecer para o carro funcionar. Perfeitamente. Claro, isso não aí. estou comparando a nossa boca, Exato. o sistema Não, autonômico, perfeitamente. a neurofisiologia, nada disso com o carro, mas estou mostrando. Nós precisamos também ter uma noção integração. de como a boca funciona. Sim. A boca está ligada às emoções, está ligado à postura. Se você tiver um contato B, por exemplo, você pode ter um problema no tornozelo, você pode ter um problema no joelho, uma alteração postural. Eu trato muitos pacientes no consultório com dor de quadril, eu mexo na boca.
Entendeu? Tem problemas, inclusive como você viu naquela tabela ali, eu peguei uma paciente que não estava conseguindo urinar, estava com retenção urinária, eu fiz uma terapia neural nos incisivos, ela, no outro dia, urinou normalmente. E aí, isso é uma questão de meridianos, está ali o quadrinho que eu trouxe até para mostrar a vocês. Quer dizer, a boca ela não está separada. A boca não está separada do corpo. A boca é uma caixa de ressonância para toda. Olha, por exemplo, uma coisa que hoje está na moda se falar em hormônio na odontologia, o único lugar que você tem hormônios livres é na saliva. Quer dizer, o melhor exame série ouro para saber hormônio é você ver na saliva. Na saliva eu vejo como está a testosterona, o quociente estrogênico, a progesterona, o estriol, o DEA, androstenediona, aldosterona. Quer dizer, tudo que tem a ver com toda a nossa neurofisiologia, tudo que faz o nosso corpo funcionar. Por exemplo, o rim para funcionar precisa de androstenediona. A aldosterona controla o coração. Onde eu avalio o que está livre para funcionar? Na saliva. Fantástico desse exame na de saliva, saliva. que ele avalia o nosso cortisol de manhã, em 3 de tempos. tarde, de noite e de madrugada. 3 ou 4 tempos. Através só do Você vê a exame curva do cortisol. Quer dizer, isso tudo, isso tudo tem a ver com oclusão. Por exemplo, se eu tenho um contato B num pré-molar, eu tenho digamos assim, o fluxo energético desse paciente, né, os meridianos, eles não estão bem, a energia não está fluindo bem, porque eu tenho uma prematuridade ali. Agora nós estamos chegando no nível, a medicina está chegando na medicina quântica. Né? Hoje vocês vão ouvir, vocês são novinhos, vocês vão ver muito falar de energia. A vida é energia, tudo é energia. O Einstein falou isso em 1921, aliás, ganhou o Prêmio Nobel de Física. Agora nós temos aí o que o Tesla já tinha falado das ondas escalares. Exato. Há alguns centenas de poucos anos Eu sou atrás. apaixonado, cara. Então é tudo energia. Tudo é energia, tudo se resume numa palavra. Energia. Se você fala assim, Hélio, substitui tudo que tem na vida por uma palavra só, energia. E essas energias fluem no nosso corpo, as células se intercomunicam por esses meridianos que todos passam pelos dentes, passam o ápice das raízes. Então você tem aí e outra coisa, quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, não foi abordado para nós que qual é a inervação dos dentes? A inervação do nervo trigêmeo, tá bom, é um nervo misto, mas ninguém falou do sistema autonômico. Todos os dentes são inervados com o sistema nervoso simpático, o parasimpático não, mas o simpático sim. Todas as raízes têm um ramo da inervação simpática ali, que essa inervação simpática é que controla todas as nossas vísceras, fígado, rim, cérebro, coração, pulmão, sistema nervoso, articulações, tudo é inervado. O que controla a nossa vida? O que a gente fala, pensa, raciocina, tudo automaticamente, tudo condicionado pelo sistema nervoso autonômico. E esse sistema nervoso autonômico, ele passa pelas raízes dos dentes. Isso a medicina chinesa já mostra para nós há 5.000 anos atrás. Então isso não é de agora. Apaixonado pela odontologia. Não, muita gente pensa. Cara, assim, muita gente pensa assim, isso é coisa que estão falando agora, não. A medicina ayurvédica fala há 8.000 anos. A medicina chinesa é digamos assim, um apêndice já da medicina ayurvédica, onde eles já buscam essa medicina natural e esses meridianos, eles mantêm todo esse circuito integrado. Né? E tudo passa pelo sistema nervoso simpático e esses ramos, o ramo do simpático justamente passa pelo ápice das raízes. Então cada dente nosso, cada grupo de dente está ligado com um canal meridiano que vai da cabeça até os pés. Olha, eu acho que se não energético. tivessem extraído aquele canino, o senhor não teria estudado, seria bem improvável. A energia teria mudado, né? Tá vendo? No fim das contas. Como que o senhor foi buscar esse conhecimento? Quando começou, falou assim, tá faltando isso, o senhor começou a ter essa ânsia de buscar esse conhecimento. Qual foi o tiro inicial? Então, o tique inicial, digamos assim, começou quando eu estava na faculdade, quando eu conhecia a biocibernética. Eu vi que a boca... Foi através dali que o senhor começou a pensar. O meu primeiro passo foi ali, porque eu vi que a boca,
ela não estava isolada do corpo, como muitas vezes, até eu fiz pós em medicina também, fiz pós... Traduz pra galera aí, o que que é biocibernética? A Entrou aquele aluno que tá aqui interessado agora. Como é que começa? Essa é uma definição interessante. Sim. O que é biocibernética, né? Quando você fala biocibernética, eu estou falando de uma maneira ampla. Tá. Bio é vida, né? Sim. Bio, de biologia. Bio é vida, logia é estudo. Tá. Então, biocibernética. O que é cibernética? Cibernética é a ciência que estuda as relações entre sistemas. Tá. Né? Hoje, por exemplo, a cibernética, já desde 1985, o professor Petrovic já falava da cibernética dos servosistemas, quer dizer, um sistema relacionado com o outro e interdependente. Foi ali que do foi o outro. primeiro o contato. Nessa parte científica da Sim. cibernética, sim. Foi. A parte clínica eu já tive antes, já na faculdade. Então, Olha como mudou muito. a cibernética é a ciência que estuda as relações. Então, a boca ela tem relação com todo. Até porque eu fui estudar embriologia, quando que se forma a boca, né? Você tem lá os processos embrionários das células da crista neural migram e formam os processos. Processo também chamado de botões, né? Botões mandibulares, o nasal interno e o palatino direito e esquerdo. Quando eles se fusionam, eles migram, isso é na segunda, terceira semana, migra e já forma o quê? Forma a língua e depois, a partir da quarta e a sétima semana, vai formar a boca. Agora, antes disso, bem nos primeiros dias de gravidez, na primeira semana, que está ali um zigoto ainda, formando a mórula, começou a diferenciar. Como é que se forma? Forma o tubo neural. Então, o ectoderma, ainda das camadas dérmicas, ele migra para dentro, ele invagina para dentro do mesoderma. Nesse momento, ele forma uma pseudo-quarta camada, chamada de ectomesênquima. Então, nós não temos 4 camadas, é só naquele momento o ectoderma invagina para dentro do mesoderma, forma uma pseudo-quarta camada, que é o ectomesênquico. O ectomesênquico vai formar o tubo neural, que vai formar todo o sistema nervoso e a boca. Olha só que coisa interessante. Muito antes de formar coração, já está formando a futura boca, junto com o cérebro. Que o cérebro, digamos assim, seria o computador que vai controlar tudo. Então já forma o cérebro, as células começam a diferenciar, aí começa a partir do tubo neural que vai formar a boca e o cérebro. Então, quando a gente fala que a boca está correlacionada com tudo, está aí a explicação, vem da embriologia. Isso não é, eu acho, está tudo dentro da embriologia. Né? Hoje, por exemplo, nós temos entendimento, hoje não, já há muito tempo, e agora eu estou vendo os colegas também falarem isso, o dente, a polpa dentária, ela não é uma polpa dentária, é a MEC, é a matriz extracelular, a mesma matriz que tem no corpo todo, esse tecido aponeurótico que reveste tudo, é o meio intracelular que vai sair dentro do dente para levar vida, levar sangue, levar nutrição, catabolismo, Exato. Anabolismo, tudo ali. Isso vem da MEC. Então, O povo não dá valor para isso. então, mais uma razão para você entender. Valorize o seu endodontista, Pô, eu né? sempre falo isso. Sim, porque você está ali, você está trabalhando na MEC do indivíduo. Esse dente não está separado. Quando eu estava na faculdade, isso é uma frase que eu até botei no meu terceiro livro, eu achei muito interessante. Um colega entrou, um professor, né, desconhecido, até eu não pude citar o nome dele no livro, porque eu não sabia o nome dele. Ele colocou assim, ele entrou, não falou uma palavra com ninguém, e escreveu 3 frases, 3 orações, vamos dizer assim. A primeira ele colocou lá, o dente não está preso no alvéolo, assim como um prego numa tábua. Aí eu anotei, né? O dente não está preso no alvéolo, assim como um prego numa tábua. Aí ele escreveu uma outra oração embaixo. Ele botou, a mandíbula não funciona como uma dobradiça. Aí ele botou mais uma embaixo. A odontologia não é um artesanato, é uma ciência médica. Aí eu anotei as 3 coisas que ele falou, fiquei ali, né? E ele não falou mais nada. E te marcou tanto, né? Aí ele parou ali, daqui a pouco, aí ele já foi embora. Quando ele está saindo, um dos colegas lá, cadê a aula? Nós vamos ter aula e tal. Aquela época, não sei se na turma de vocês era aquelas escadas, a gente aula com... O quarto ano era assim, né? Escada, né? Aí um cara lá de trás, eu me lembro até não, um colega chamado Cláudio. O Cláudio gritou lá e ele voltou. Aí ele voltou e falou, olha, a aula de vocês é isso aí. Eu quero que vocês, um dia na vida de vocês, vocês entendam isso que eu coloquei aí.
Leia isso aí para vocês entenderem. Quem sabe um dia vocês vão entender isso aí, o que eu quis dizer. Aí ele saiu, foi embora. Aí eu falei, pô, eu fui atrás dele. Eu fui o único que foi atrás dele. Foi engraçado. Eu cheguei, logo na saída assim, tinha uma cantina. Aí ele parou, ele tá lá na cantina. Aí eu fui com medo de levar um esculacho dele e tal, mas cheguei perto e falei, professor, eu não entendi aquilo lá, o senhor só podia me explicar um pouquinho melhor? Aí ele bateu a mão no ombro e falou assim, você foi o único que eu atingi. Um dia você vai entender isso. Aí foi embora. Caraca, meu, que Entendeu? sensacional. Aí eu peguei e falei, bom, aquilo me marcou. Aham. Tanto é que no meu terceiro livro eu começo o livro falando sobre a importância do espaço lingual, do vazio funcional. lembra o Né? nome dele ainda ou não? Não lembro, na época ele foi um professor que não deu aula mais para nós. Mas te Meu marcou Deus. pro resto da vida. Marcou, porque aquilo ali foi uma coisa... É um enigma, né? Foi, loucura. ficou Não aquilo deixou a ali. resposta, né? Não. Eu acho que isso é Mas um proposital. marco. Então, mas é um marco. Porque, na verdade, assim, Ele despertou o gatilho da curiosidade. é um né? marco temporal, né? Sim. É porque, assim, é que nem o professor estava falando, hoje em dia as respostas todas estão prontas, né? E eu acho que deixar para um intelectual que tinha passado em primeiro lugar uma resposta, né? Deixa uma pergunta ali, deixa uma coisa toda jogada. Eu acho que daí... Foi. Despertou totalmente nele o gatilho de Pô, querer isso- saber mais. O que ele queria, eu acho que talvez o que o professor queria, ele queria provocar a curiosidade. uma pessoa que estava ali para aprender, ele queria provocar para fazer com que essa pessoa falasse, não, agora eu quero buscar mais conhecimento. E se ele Foi. queria um aluno, ele conseguiu a meta Se ele dele. queria isso, ele me atingiu. Era E, isso que ele e eu queria. fiquei, assim, Cabulado. agoniado com aquilo ali, né? Eu comecei a procurar, fui estudar, aí comecei a estudar os trabalhos do Schellenberg, né? Do professor Peter Dawson, Carranza, análise Guichê, toda aquela pessoal que era a maioria que falava em oclusão daquela época era periodontistas. Que a prótese mesmo foi assumir a oclusão bem tempos depois. A ortodontia nem sabia que precisava saber de oclusão. 20 e tantos anos depois, no congresso aqui de 2002 do IMB, foi que eu vi professores de ortodontia falando, olha, nós levamos 20 anos para saber que a gente tinha que entender de oclusão. É que devia de ser já um... O profissional de ponta da oclusão é o ortodontista, que ele ortodontista. pega desde o desenvolvimento da oclusão. Ele que vai A gente estabilizar trabalha, o a gente, paciente. exatamente como dizia o professor Ricketts nos Estados Unidos, a gente reconstrói a oclusão em alguns casos, né? Então, o que acontece? Nessa época, era muito difícil, porque você não tinha naquela época a facilidade de achar artigos, de achar livros. A gente tinha algumas apostilas quando alguém escrevia. Eu, por exemplo, na década de 90, eu fiz 12 apostilas de ortopedia, 12 que eu chamei de 12 módulos, né? Num curso que a gente dava em Poços de Caldas, de oclusão. E foram 2 anos intensivos lá de todo final de semana, todo mês tinha 5 dias lá em Poços de Caldas. Eu fiz 12 módulos, né? Os módulos estão lá até hoje como relíquia, mas naquela época era o que valia. Muitos alunos falaram, pô, professor, ainda bem que tem esse módulo para a gente poder estudar. Aí depois eu também continuei, fui fazer mestrado, né? E caí nessa área de postura de mandíbula. Eu trabalhei, fiz a minha tese de mestrado no aparelho de protração mandibular. Depois fui fazer o doutorado aqui na Unital, terminei em 2014, né? Defendi a tese em 2014, onde nós fizemos também o quê? Qual a participação da odontologia no dia a dia do paciente, nas condições emocionais, psicológicas do paciente. Por exemplo, as pessoas não têm ideia do que, como a boca é importante na parte emocional, na parte o que você está trabalhando com a autoestima do paciente. E você pode até ajudar ele a melhorar como pessoa. Nós usamos um índice chamado PIDAC, que eram 16 biomarcadores, que a gente avaliava como o paciente se observava. Legal. Uma coisa muito legal. Eu Antes e depois. Antes e depois. Claro, nós tínhamos um grupo isso já foi no doutorado, né? Um grupo de controle e um grupo que sofreu o tratamento. Era uma amostra mais ou menos de 190 e poucos pacientes tratados, e uma amostra de 190 ou 200 de controle. Então, a gente aplicou os mesmos índices e depois foi feita a estatística, se houve melhora ou não, qual havia correlação, né? E a correlação foi muito forte, segundo os estatísticos. Nossa, foi um índice, aquele índice P que a gente usa, né? Baixíssimo, quer dizer, uma forte correlação. Que a gente, na ciência, a gente vive de evidência, né? A gente não tem uma prova, uma coisa para dizer causa e efeito. Ó, isso causa aquilo 100%. A gente trabalha sempre com casuística e com evidência.
Perfeito. Não necessariamente você tem causa e efeito. Eu vou aproveitar para entrar até nessa parte aí. A gente estava falando sobre os meridianos ali, né? E aí, recentemente, teve um Rios aqui em Taubaté que bombou de uma colega nossa. E polêmica. Polêmica. Quartz. Não vou falar o nome, não vou falar o nome, né? Não, Mas ela bombou porque ela, nesse Rios, ela tava contando, né? Sobre uma paciente dela, exatamente. Sobre uma paciente dela que estava tentando engravidar já fazia mais de, acho que, 5 anos. E não resolvia, fazendo todo tipo de tratamento. E aí ela sugeriu para a paciente que a paciente tirasse a contenção. E se ela tirasse a contenção, ela iria engravidar, provavelmente por causa do meridiano, alguma coisa, né? Essa parte de estudos aí que o senhor tem, né, em grande quantidade. E aí a paciente tirou e no mês seguinte ela engravidou. Como o senhor pode explicar isso para nós? Mas para Foi o leigo. feita a aplicação de procaína também, que é a terapia neural nessa região dos incisivos, e depois teve esse efeito aí. Eu não sei, você viu esse Rios Eu também? vi esse vídeo, a doutora, como eu vou falar o nome, mas ela falou que fez a terapia neural na região dos incisivos. Entendi. Meu pai é especialista em terapia neural, então Também ele pode faz. ficar à vontade em falar sobre Então, isso daí. e eu uma coisa que, porque eu aproveitei justamente o momento que o senhor estava falando sobre a medicina ser uma área em que a gente precisa sempre da comprovação, né? Mas apesar de não ter uma forma de comprovar essa parte do meridiano, mas a gente observa, depois de 5 anos, tentando, tirou e resolveu. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parte aí. Porque eu já vivenciei muitas situações semelhantes a essa, inclusive iguais a essa. Eu tenho uns 7 ou 8 casos de a paciente não engravidava e já tinha feito, inclusive, uma que o irmão era médico, o outro era ginecologista, o primo, fez tratamento em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, e também não engravidava. E eu fui, ela tinha uma enxaqueca, uma coisa crônica também, que não tomava remédio todos os dias, e ela já estava desencanada, que não ia ter mais filho, né? Não ia conseguir ter o filho. Aí um dia eu falei, o cara era a esposa de um amigo meu, eu falei, vem passar aqui na minha casa, eu quero dar uma olhada na boca da sua esposa. E eu achei várias interferências grosseiras na oclusão. Uma delas, por exemplo, é que ela tinha um terceiro molar irrompido e não tinha antagonista, e ele irrompeu muito. E quando ela ia ocluir, que ela ia buscar, né, diminuir pela lei da mínima dimensão vertical, ela é reduzida ao mínimo na hora que se aproxima os maxilares. Então ela rodava a mandíbula para frente para ter um apoio da articulação. E ela fazia um movimento tipo em cunha. Na hora que eu examinei aquilo, eu de cara, ela já ia tirar extrair aquele dente, que o dente não tinha, a indicação de extração era 100%, né? Eu peguei a broca na hora, tirei aquele, para ela parar de fazer essa cunha. E quando ela fazia esse movimento de cunha, ela cruzava o lateral. E o lateral é um dos dentes, os incisivos, né, superiores e inferiores, eles fazem parte desse canal meridiano que está ligado com toda a parte pélvica da mulher, também. Tem a genitália, ovário, vagina, pênis, tudo está ligado com esse canal meridiano que passa pelos 4 incisivos. Né? Tem até filme na internet mostrando isso aí. Conclusão, eu tirar aquela obrigatoriedade que a mandíbula mais de 1000 vezes por dia fazia aquele movimento, quer dizer, o sistema neuromuscular estava exausto de fazer aquilo, a gente deglute mais ou menos 1.400 vezes por dia. Tem autor que fala que é 1.200, fala que é 2.000, quer dizer, vamos falar em 1.500, 1.400 vezes por dia. Então, todas essas vezes o sistema neuromuscular tinha aquela sobrecarga funcional. Quando eu tirei ali, ela parou. Ela falou, nossa, Hélio, mas como ficou leve a minha boca agora, mas meu Deus, que coisa boa. Nesse dia ela já não tomou mais remédio. E aí ela parou de cruzar o lateral. E ela também tinha um trauma incisivo. Pela lei disfuncional de Tillemann, ela fazia um efeito diagonal. Então ela só mastigava de um lado e cruzava o lateral do outro. Quando eu tirei esse contato, essa interferência grosseira, isso aí já foi normalizando, eu fiz um ajuste oclusal ali, as interferências grosseiras eu tirei. Ela primeiro parou a dor, ela voltou para a cidade dela, no mês seguinte ela engravidou.
Entendeu? E aí tem até um fato muito engraçado, isso é um fato que ocorreu há muitos anos atrás, eu não vou Não é citar. porque arrumou namorado. Não, né? eu não vou nem citar nome aqui. O marido dela, o marido dela tinha feito vários exames para engravidar e também não conseguia, e o médico tinha vários laudos que ele era estéril. Ó, o seu marido é estéril, você não consegue, pronto, e vai ficar sem filho mesmo. Vai escutando. E nessa época que ela veio aqui, que eu tratei dela, ela voltou para a minha cidade, que eu também não vou dizer qual é, que senão a pessoa pode descobrir. E ele tinha um caso com a secretária dele. Ah, tá de Aí a sacanagem. secretária engravidou. A secretária dele engravidou. Puta que lá. E aí ele ficou revoltadíssimo, né? Revoltadíssimo, porque ele sabia que era estéril. E como é que a secretária engravidou? A mulher dele não engravidava de jeito nenhum, e a secretária estava grávida, e ele era meio apaixonadinho pela secretária, ele ficou louco de raiva, né? Queria até bater na menina, e ofendeu a garota, a família dela, aquela confusão toda. Aí depois ele chegou pro pai da moça e falou que ele não podia ser ele porque ele era estéril. Aí o pai da moça pediu um exame de DNA. E deu ele na cabeça. Ele não era estéril. Fenomenal. E aí a fase mais bacana da história, a mulher dele estava grávida também. Meu Deus, cara. A mulher dele estava grávida também, né? É, dose dupla. Foi muito engraçado, porque aí foi... Mas ele também era paciente do senhor. Não, ele não era meu Ou paciente. seja, Era amigo. Ele era um amigo de infância. Mas tinha tratado. Não, eu fiz uns ajustes oclusais nele, uma então coisa o senhor- mínima. o senhor é A interferência abençoado, grosseira. viu? Mas interferência grosseira. Não, mas a coisa com a secretária dele ele já vinha Não, tendo, Já né? era uma coisa de antiga. A É, mulher dele que não conseguia engravidar. a mulher dele Sim, não não, conseguia não, de sim, jeito sim, nenhum. Disfunção Sim. que ficava trancada dentro Então do isso quarto. agora Não, mas isso falaram pra ele que agora ele era veja bem, estéril, né? uma coisa, eu Falaram queria pra ele, fazer então. Talvez ele fosse, depois que ele foi... queria ele fazer falou, um alerta aqui para os colegas. A gente nunca pode afirmar uma coisa dessa que foi por causa da minha intervenção que ela Isso que o engravidou. senhor tem que falar. cara. O que ocorre é o seguinte, a gente não tem como provar isso como causa e efeito. Mas Sim. também não tem como provar que não. Existiu uma correlação? Sim, com Coincidentemente, certeza. retirou a Agora, sobrecarga do sistema. E é automaticamente. tirando a muscular. sobrecarga. E nessa época eu não fazia terapia neural. A colega aqui, ela ainda tem a vantagem que ela tirou a contenção, que provavelmente estava bloqueando a passagem de energia, porque o nosso corpo, ele é uma caixa de energia, é 100% energia, energia fluindo. Inclusive eu estou fazendo um curso agora em São Paulo, de módulos, só sobre ondas escalares. As ondas escalares é que as nossas células se comunicam, conversam entre si como ondas escalares. Então, é uma velocidade milhares de vezes maior do que a velocidade da luz. Então, é uma coisa assim instantânea, a teoria da não localidade, da física quântica, da A mecânica gente nem quântica. imagina que existe Pois é. justamente porque é muito mais rápido que a velocidade da luz. Muito, então, a mas gente não vai ter como muito. aferir. não vai ter Com as ondas escalares agora, nós vamos poder ter contato de uma galáxia para outra. Galáxias a milhares de anos-luz aqui da nossa, vai se comunicar instantaneamente, que as ondas escalares ela primeiro se propaga totalmente difusa, não é retilínea como a velocidade da luz. Sim. E a velocidade da luz ficou obsoleta para nós agora. 300 mil quilômetros por segundo é nada. Com a velocidade da luz, hoje você para ir a Júpiter você vai levar um tempão, para Plutão você vai levar muitos anos-luz para chegar lá. E com as ondas escalares você vai agora comunicar entre galáxias. É o computador quântico que já está trabalhando com ondas escalares. Aliás, eu tenho um aparelho lá no meu consultório, que eu só para fazer um comercial aqui, Sim. um aparelho alemão que ele trata por ondas escalares. Eu trato o paciente lá do meu consultório, ele pode estar em qualquer parte do planeta, eu trato ele com ondas escalares, né? demais. E o nosso corpo se comunica, isso pela biorressonância. Quem tiver interessado, estuda um pouquinho de biorressonância, você vai ver a boca, inclusive dentro dessa biorressonância, nós como cirurgiões dentistas podemos expandir muito a nossa área de conhecimento e de atendimento para o nosso paciente também. Então, quando a colega aqui, voltando a colega aqui de Taubaté, ela fez um trabalho correto no sentido de tirar, ela experimentou, vamos tirar essa contenção já está aí há quanto tempo? Há 5 anos. Já fez o papel dela também. O dente ele não pode ser preso muito tempo. O dente, olha o que eu falei no início, o que o professor lá disse, o dente não está preso no alvéolo, assim como um prego numa tábua, porque você não pode colocar, o dente ele tem uma articulação.
cérvico-oclusal, vestíbulo lingual, mesodistal. Ele tem uma articulação que, inclusive, faz parte da fisiologia. Para ele continuar vivo, ter o catabolismo, o anabolismo, a drenagem, a saúde periodontal, ele precisa dessa articulação. Quando você coloca uma contenção, é preciso a contenção? Sim. O ideal é nem usar. O ideal é você fazer uma ortodontia sem precisar de contenção. Deixa a boca harmonizada e equilibrada. Para se você precisar de uma contenção, um movimento assim que você mexeu muito com os incisivos, você tem que esperar pelo menos um ano e meio e tira. E balanceia a oclusão para o paciente mastigar e não precisar da contenção. Meus pacientes usam contenção por pouco tempo. Eu tiro. Porque eu quero a boca funcionando, eu sei fazer ela funcionar. Então, eu não uso. Mas para isso tem que ter raramente. Oi? Mas para isso tem que ter um acompanhamento com. Não, claro, um acompanhamento na fase de contenção, na fase de finalização, né? exatamente. Então, o que acontece? O que a contenção faz? Não estou dizendo que é a presença da contenção é que faz ela não engravidar. Tá. Pode ter colaborado sim, porque ela bloqueia a passagem fisiológica da parte da bioliticidade da boca em relação a todas as vísceras ligadas à oclusão. No caso aí, as genitálias, o útero, o ovário, tudo está ligado ao quê? Está ligado ao meridiano dos incisivos. Quando ela tirou a contenção e fez a terapia neural, quer dizer, ela entrou com a procaína. A gente usa procaína 0,7%, que quando a gente fala procaína, o colega, isso é um anestésico. Tudo bem, é um anestésico. Mas na concentração que a gente usa, é uma procaína. É procaína. É um líquido. Procaína sim, que você usa para anestesiar, né? A gente usa uma concentração tão mínima que é só para repolarizar as células. Quer dizer, uma célula ela tem um pH. Usa onde? Usa... No supraperiostática, usa no infraorbitário, usa no metoniano, usa na tuberosidade. Aí tem várias regiões. Usa nos canais região energéticos. 9, região 10, da boca próximo ao canal. Entendeu? Ela revitaliza. Mas, geralmente a aplicação Por exemplo, a endodontia. É legal para quem não tá aqui, né? O Dr. Hélio, ele trouxe hoje aqui uma tabela, e essa tabela que ela Reflexologia mostra, dentária. ela mostra todos os dentes, A reflexologia da boca, né? exatamente, e partes do corpo que estão ligadas a esses dentes. Esses elementos. Exatamente. Todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras que estão ligadas à matriz extracelular, que é que nutre o nosso corpo, leva energia, faz o catabolismo, anabolismo, está ligado aos nervos. A polpa, né? A polpa é uma MEC e está ligada à inervação simpática. Uma vez conversando com meu pai, ele explicando sobre a terapia neural e a procaína, o que eu achei fantástico da procaína é a capacidade que ela tem de dar um refresh na memória neuromuscular que existe. Então, quer dizer, permite a nossa célula ter a capacidade de auto-regenerar, que é se auto-recuperar. Exatamente. A célula, para funcionar, ela precisa de energia. Então, a célula tem várias organelas, quer dizer, ela já tem um hardware que veio com a nosso genossoma, entendeu? Mas ela precisa de energia. E onde é que está a energia da célula? No pH. O que você fala? Como é que mede a energia? Pelo pH. Se você, por exemplo, você está ácido, você está com baixa energia, por isso você fica doente. Então, quando você entra com a terapia neural, aí tem que ter, por exemplo, nós temos vamos lançar um curso agora básico de terapia neural. Quem quiser estudar um pouco mais, se aprofundar, você faz, é uma medicina dentária a terapia neural. Você trabalha em área que você nem imagina com a terapia neural. Por exemplo, se o cara está com o ombro doendo, você atua na boca, você melhora o joelho do paciente. Parece, isso aí é terapia neural e tem os meridianos, Não, né? aqui dá pra gente ver todos os órgãos, todas as estruturas anatômicas aqui, né? Com a terapia neural, você consegue repolarizar a célula. Quer dizer, qual o pH da célula normal? Em torno 5,5. o pH da célula, o pH sanguíneo é 7,3, 7,45. Quando você tem a voltagem da célula é em torno de menos 40, menos 90 milivolts, né? Então, quando o pH está ácido, essa voltagem cai, a célula fica doente, ela recebe menos nutriente, o catabolismo, o anabolismo é alterado, você acumula ácido lático, e aí toda a fisiologia está quebrada. Sim. Então, quando você entra com a terapia neural, com a procaína, você dá vida para aquela célula, você repolariza a célula. E hoje nós sabemos que o coração da célula não é o núcleo. Antigamente nós aprendemos, quando estudamos citologia na faculdade, que o núcleo é que tinha o material DNA, etc e tal, e veio a teoria do genoma. Quando veio a teoria do proteoma, acabou o núcleo.
Os fatores epigenéticos hoje são muito mais importantes do que a própria genética. Porque o epigenético vem e muda, por exemplo, o núcleo libera uma expressão genética para fazer uma proteína. Ótimo, vai para o citoplasma fazer. A mente, o comportamento, a bioeletricidade baixa ou não altera essa expressão gênica. Aí ela retroalimenta e muda o núcleo. O núcleo agora vai se adaptar à mudança epigenética. Aí vem os chamados polimorfismos, né? Que você muitas vezes nem teria capacidade ou oportunidade de desenvolver aquela doença devido ao meio ambiente, você agora pode desenvolver por causa de um polimorfismo genético. Então, a membrana plasmática é o coração da célula, vamos dizer assim, que é ela que permite ou não, é nela que tem todos os receptores que a célula precisa ter ativados para receber os nutrientes, receber, por exemplo, a insulina, a vitamina D, tudo tem que ter o receptor. Não adianta você dar o nutriente ou o fármaco se você não tiver o receptor, o neurotransmissor, que se não tiver receptor, nada não acontece. resolve. Onde estão esses receptores? Na membrana plasmática. Quando você entra com a terapia neural, com a procaína a 0,7%, que é o que a maioria usa, eu uso uma procaína um pouquinho diferente. Eu uso a mais diluída ainda, a pura mais diluída no soro fisiológico, a 2,5%. Então, eu consigo repolarizar essa célula, repolarizar essa membrana. Então, é como se fosse uma célula que estava quase morta, a gente dá vida para ela. Por isso que a terapia neural é muito importante dentro da odontologia, porque 80% da terapia neural é feita na boca. E, infelizmente, a maioria dos dentistas não sabe nem o que é isso. Você vai conversar, terapia neural? O que é isso? É interessante o senhor E falar isso. a Pra quem tá procaína a ouvindo. gente consegue aplicar ela com o laser de baixa potência também. Também Pode pode levar. ser. O paciente às vezes chega com A dores. procaína? Ah, é? Procaína Não sabia. com lib. Não sabia, Olivia. Não A gente imaginava. tem uma ponteirinha que coloca É uma adaptação, anestésico né? e- Uma fibra ótica. É o laser de baixa potência, Uma você ponteira que pega um encaixa na tubinho, fibra coloca ótica. a procaína, Um ele acessório. penetra com a luz, ele penetra e leva a Não, procaína. essa eu não Os sabia. pacientes entendi. chegam com dor e saem sem Sai dor. sem dor, sai sem dor. Parece mágica. Sai sem dor, dor no joelho, dor. Uma das Paciente coisas, eu com sou dor de especialista masseter, também. dor em região occipital. Eu sou especialista em função de DTM. ATM, a gente aplica na Hoje hora. eu uso muito o laser legal. com a fenômeno, procaína cara. no dores agudas da TM. E a O paciente TM? entra com dor e sai sem dor. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, fiquei Adoro. curioso. O dente não é uma estrutura fixa, certo? Não foi isso Não, que o ele senhor é falou? articulado, É uma exatamente. articulação. Mas agora vai entrar a pergunta: o que o senhor acha dos implantes? O Olha- que o implante faz? Só se for de silicone, né? Então. O implante. E agora eu pego no pé do endodontista, agora, entendeu? Só se for de Agora silicone, ele vai né? começar a devolver. O implante, é claro que ele não é um dente como é a articulação dentoalveolar, que antigamente a gente chamava de gonfose, era um nome até feio. Não sei se vocês tiveram isso na graduação de vocês. Ouviram essa palavra? Não, eu Gonfose? confesso que não. Gonfose não. Então, o que hoje a gente fala, o ligamento periodontal, Sim. né? Essa articulação do dente, as fibras periodontais estão na dentina, ao Sim. mesmo tempo está no osso, então faz esse... Fibra de Sharpei, né? Exatamente. E o implante, ele ocorre uma osteointegração. Quer dizer, ele também não está 100% fixo, porque não tem nada 100% fixo no universo. Aham. No universo não existe nada 100% fixo. Tudo em Mas constante está extremamente movimentação. justaposto. Está tudo em vibração, é claro. Sim. Existem coisas que estão vibrando tão pouco que você parece estar rígido, estar parado, mas ele tem um grau de vibração. Ele não é uma articulação dentoalveolar. Porém, no momento em que você não tem mais o dente, o implante faz o papel, a reabilitação anatomofuncional, Oclusal. deveria ser assim, do dente, a mesa oclusal. E o implante, ainda mais o implante com cerâmica, ele deve ser ajustado no mínimo uma vez por ano. Porque tem uma movimentação o erosiva. esmalte, ele se desgasta. A cerâmica não Ele é, se desgasta uma média A de cerâmica só desgastando. 2 a 3 milímetros em 40 anos, mais ou menos. O esmalte. Que fenômeno. A cerâmica não desgasta nada. Tem as forças também, acho que linguais, vestibulares. Sim, que vão exatamente, acabar- tem. Então, interoclusais, que você vão- Vamos pode... falar do implante, mas pensando na coroa sobre implante, o paciente que, com certeza, né, já teve dente algum dia, ele tem uma memória neuromuscular que esse implante é capaz Na de região reacender meridiana essa dele está memória ali passando neuromuscular. ali. Você botou o implante num pré-molar, por exemplo.
O meridiano que passava ali continua passando. Mas ele volta a cria uma passar. memória muscular. Ele volta a passar, porque não sim. tinha mais, Não. certo? Não, o meridiano passava pelo ápice da raiz. Sim. Você bota um implante próximo dali, a natureza tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Uhum. Sim. Então ela vai se adaptando ali, claro, com prejuízos de alguma sobrecarga, mas se você balancear, essa sobrecarga vai ficar Ou horrível. seja, segundo, né, essa forma de ver a odontologia, é muito mais benéfico você ter um implante do que não ter. Óbvio. Assim como é melhor você ter um dente do que um implante, certo? Sem dúvida alguma, o dente Vai deve ser ser benéfico. preservado até a Máximo. última situação que ele puder ser. É assim que eu enxergo também. Apesar de ser implantodontista aqui, eu sempre Agora, tento salvar, tudo tem deixa que. Nós o temos que. máximo. Nós, Fico temos, feliz, nós cara. temos, Olha, nós não, temos fico na área, feliz. na área médica, vamos dizer assim, que a odontologia é um ramo da medicina. Eu vi o doutor Lair Ribeiro, eu fiz pós em medicina com ele durante 2 anos, junto com os médicos, né? E eu vi ele falar várias vezes, eu posso repetir isso, porque ele fala isso abertamente. Ele já falou muitas vezes para lá: a medicina sem odontologia não vale nada, pode jogar no lixo. Aliás, médico não gosta muito de ouvir isso, mas ele falou que o ainda falou várias vezes para os médicos: nós estudamos um corpo sem boca. E os dentistas também estudam uma boca sem corpo. Sem corpo, né? Quer dizer, então isso dentro da visão da odontologia, a gente tem que preservar ao máximo os dentes na medida em que puder, que a indicação permitir. Sim. Nós vivemos, tanto na odontologia quanto na medicina, de indicação. A indicação é soberana. Vamos supor, agora recentemente tiveram que trocar o coração do Faustão, pô. Quem é que quer mexer num coração? Ou tirar metade de um pulmão? Sim. Ninguém quer. Mas, se a indicação clínica for essa, você vai discutir? Não, tem que fazer. Então, o dente ele precisa ser mantido em função, e uma função equilibrada, harmonizada dentro do sistema neuromuscular, sem sobrecargas, que o sistema vai render o máximo. Então, agora, se chegar a um ponto que você tem um processo infeccioso, você já tentou tratar, não conseguiu, o paciente está com problemas, a saúde pode vir a comprometer. Então, você, para salvar o todo, você tira o dente, exatamente. claro. Isso é uma indicação. Aí, obviamente, agora, vamos botar um implante para fazer o papel, não vou dizer 100% igual, mas próximo Parecido. do que aquele dente faria. Tem algum caso que o senhor conheça de parte dentária relacionada à coluna também? Muitos, e muitos. Já tratei de vários pacientes com dores de coluna séria que você ajusta a oclusão, reconstrói a curva de Spee, elimina a dupla oclusão, o paciente A gente suaviza os problemas. Eu na já nossa peguei área- paciente ser internado, de ficar internado no soro, do anti-inflamatório, dopado de tanto problema. Geralmente a curva de Spee. Não, eu não vou dizer, não vou estandartizar assim sempre, mas na maioria das vezes ela está envolvida. Na maioria. Na maioria das vezes ela está envolvida. Como- Às vezes o como eu paciente não aprendi tem nem curva de Wilson. Com o grande mestre Senhor- aqui senhor do tá- lado. Fala aí, Não, fala aí. pode falar. Fala. Nós temos a ATM, né? Que é a única articulação que envolve os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. Se for parar pra é pensar verdade, no nosso corpo é verdade. todo. Não tem nenhuma articulação que está ligada com os dois lados do cérebro e funciona ao mesmo tempo. E quer dizer, a ATM, ela está ligada com a nossa articulação crânio-cervical, que coloca a cabeça na coluna. E um detalhe, a mandíbula, ela tem sempre a estar paralela ao solo. Então, quando tem algum contato daquele que ele falou, contato A, que é que faz a mandíbula ir para o mesmo lado do contato, por exemplo, fica uma interferência aqui, o paciente desvia o contato para aquele lado. Ou um contato B, que manda a mandíbula para o lado oposto. Ou um contato C, que arrasta para o mesmo lado também. Perdão, para o lado oposto. Se tem algum contato desse que muda a posição da mandíbula, o paciente altera a posição da mandíbula, mas em compensação, ele não fica com a mandíbula torta. Ele acerta a posição da mandíbula para a mandíbula E ficar mantém o paralela ao prejudica- solo e, consequentemente, compensa o Que ombro, legal, compensa a coluna, compensa o quadril, compensa Se até o compensa, tornozelo. né? Ele está todo compensado. E tem até a síndrome de Pierre-Robin, né? Que ele citou lá em 1902, ele já correlacionou a Esse micrognatia francês, né? com o pé chato. Olha isso. Alterações Tem 1902. pulmonares. Micrognatia? Micrognatia Você tá Aquele pé. brincando, com o pé chato. Eu inclusive, fenômeno. usei o trabalho, essa citação no meu trabalho de conclusão de especialização. Mas micrognatia que você tá falando, uma micrognatia mesmo, daquelas severas? Sim, sim. Ou você tá falando dos casos, assim...
Classe 2. Não, de uma classe 2. O classe 2 ele vai ter uma alteração postural. Não necessariamente O classe 2 fechado. ele é Mas retrogrado. quanto mais classe Sim. 2 ele for, ele vai ter uma alteração postural que poderá, se for desde criança, alterar toda a estrutura dele, inclusive o pé chato. Isso foi o Pierre Robin que falou em Então, 1900. para nós que temos, eu falo nós, né, porque eu me incluo junto com meu pai, que eu sou cobra criada dele. Então, para nós da ortodontia e ortopedia, o paciente entra na consulta, a gente já começa a observar o jeito que ele anda. Uma foto clássica é a gente colocar o paciente na parede e fazer uma foto dele parado, na máxima habitual, porque daí a gente pega a posição de cabeça, posição de Que ombro, legal. pega Eu gostaria toda essa de- alteração postural do paciente. Pegando uma carona no que ele está falando, eu gostaria de até incentivar os colegas, principalmente recém-formados, estudarem ortopedia. Ah, com Que a certeza. ortopedia é uma área hoje que você entra em várias áreas da própria odontologia, inclusive na medicina. A ortopedia hoje, ela tem um ortopedista de raiz, que conhece ortopedia, que é especialista, ele tem um campo muito vasto para trabalhar com bruxismo. Quem sabe a oclusão, quem trabalha com os possibilitadores, quem conhece essa neurofisiologia, como sabe trabalhar, por exemplo, com essas leis planas, né, de crescimento e desenvolvimento, você vai atuar no ronco e na apneia, você vai atuar no desenvolvimento infantil. Por exemplo, você vai trabalhar para uma criança ser menos classe 2 ou corrigir essa classe 2, interagindo, otimizando o crescimento e o desenvolvimento dela. Porque hoje em dia eu acho que está acontecendo muito assim de tentar se corrigir problemas posturais e tudo mais com cirurgia, né? Eu acho que está acontecendo muito isso aí. Tem uma paciente aqui que ela fez, acho que mais de 6 cirurgias na coluna. E aí eu perguntei aqui, justamente porque eu me lembrei dela. Inclusive um abraço aí para Márcia. E aí você me falou da curva de SPI e me veio porque ela tem o primeiro molar dela, ele é um pouco incluso, ele tá semi-incluso. O primeiro molar. Primeira coisa que se você que faz Superior. implante, que reabilita, Ou seja, primeira ela olha tá- quando você pegar o paciente, olha a curva de SPI e a curva de Wilson dele. Sim, sim. E vê se ele tem trauma incisivo. Sim. São coisas bem básicas. Tem trauma Aham. incisivo, curva de Wilson, curva de SPI. Esse é o mapeamento inicial. Depois você vai ver, você vai Legal que a manipular. gente começa a pensar em nós mesmos. Entendeu? né? É, Começa porque assim. aí você não, com vai ver certeza. o quanto esse paciente está sobrecarregado neurofisiologicamente. Você tem que lembrar sempre assim, a boca, cada célula da nossa boca está conectada com todos os 100 trilhões de células do organismo, através das ondas escalares. Lembra sempre disso aí. É uma coisa... Já não é tão nova, mas agora que está vindo por causa Sim. dos conhecimentos da física quântica, a gente está tendo acesso a isso aí. Hoje, por exemplo, tem vários medicamentos fitoterápicos, medicamentos, eu sou pós-graduado em homeopatia também. Então, a gente pode pegar um medicamento homeopático e potencializar ele com ondas escalares. Qual que é a explicação da homeopatia? Porque é mais uma dessas áreas. Hoje é uma especialidade da odontologia também, né? Então, Qual é a correlação da- que não tem como provar, mas tem muitos casos da mesma Veja coisa bem, que a gente falou, né? na Você concorda realidade- comigo? Na realidade, até foi dado, e foi há uns 10 ou uns 15 anos atrás, teve um milionário americano, claro, ligado tem como provar, ele já ligado falou. à indústria farmacêutica. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Entendi, sobre eu não entendi a provar? pergunta dele. Não A é- colocação dele é uma colocação inteligente. Eu até vou falar aqui, esse milionário americano, ele ofereceu $1 milhão para quem provasse que a homeopatia funcionava. Ofereceu nos Estados Unidos. Então, na revista Forbes. Ou seja, tem razão no que eu falei. Mas veja bem, é claro A prova, que... não é que não existe, é a prova. Ele quer uma prova, você mostrando o princípio ativo. Aham, A homeopatia não trabalha com princípio ativo. sim. Ela trabalha com a energia do medicamento. Uhum. Por exemplo, quanto mais for diluído, menos princípio ativo tem e maior a condensação da energia. Tem correlação a tempo? Tempo como assim? A tempo de uso? Tem, da sim. homeopatia. Se Tem a você correlação tem tempo de também. Tem. Diferente de um antibiótico, por exemplo. Sim. Botar um antibiótico 7 dias. Não, eu acho. Porque Entendeu? porque assim, o que acontece? Essa é a minha Eu vou dúvida. contar uma historinha aqui, assim, não tem nada a ver, mas uma vez eu tava ansioso com um monte de coisa, sei lá, eu tinha uns 19 anos e tal, e aí eu fui uma conhecida lá e ela falou assim pra mim: ó, pega esse vidrinho aqui de Floral. floral lá tal e pinga na liga lá. Mas tal. eu fiz isso durante Não, mas a calma aí, faculdade calma aí. toda, eu fiz isso. E pinga tal, porque daí vai melhorar.
Daí teve um dia, nossa, eu tava muito ansioso mesmo. Eu falei assim, puta, eu tô precisando muito. Ela falou assim, pega o vidro inteiro. Você Aí eu virou falei, vidro. como assim? Aqui não, é não um vou pulmão morrer. na boca, né? Eu não vou morrer. Não, pode virar inteiro. Eu falei, você tá de brincadeira. Não, pode virar. Meu, eu virei tudo. Então Só vivo. álcool, né? Então vivo. Veja bem, Exatamente. Eu nesse falei, bom, caso então aí, tá bom. nesse Aí caso- depois disso que eu falei, não vou comprar mais. Mas Tanto a eu quero homeopatia saber. como a fitoterapia, Aham. como os florais, né? A parte do Schuller, que contribuiu muito quando ele juntou vários homeopáticos e baixou a dinamização, né? Passou de CH para D, por exemplo, ficou caído com um mínimo. Agora você tem os medicamentos homotoxicológicos, diminuiu a dinamização. Quando você diminui a dinamização, ele passa a ter algum princípio ativo. Então aí já não é homeopatia mais, que a homeopatia, por exemplo, quando você vai no D10, no D20, no CH6, CH8, CH12, você está trabalhando só com energia, que é o que funciona no organismo. Por exemplo, você pega um pedacinho desse queijo aqui agora, ó, pega um pedacinho do queijo, aqui tem energia, mas junto com a energia tem uma série de outros minerais, tem proteínas, né? Tem a caseína, que é a proteína da vaca, do leite da vaca, etc. Tem uma série de coisas aqui. Aí eu vou ingerir, vou mastigar, vou triturar. Vai ter vários níveis. Meridianos vão se Vários conectar. níveis de energia, são 16 níveis de energia. Se alguém quiser se aprofundar mais, no meu primeiro livro eu explico esses 16 níveis, um por um. Se eu Aí puder falar, pode falar o chega, é que eu nem título do trouxe, livro. a Ortopedia Mecânica e Funcional dos Maxilares, foi publicado pela editora Santos, né, em A gente 2009. vai deixar no link da descrição do vídeo, pessoal. Isso. Ó, comi aqui. Chega no estômago, vai sofrer ataque do ácido clorídrico, para quebrar em micromoléculas. Aí vai sofrer as enzimas pancreáticas. Aí vai para o fígado vai produzir mais enzimas, vai jogar no intestino, Vai não metabolizar. chegou no sangue ainda. Aí já está em micromoléculas, cai na corrente sanguínea. Para ser absorvido. Aí volta para o fígado, já é a segunda passagem, né? Para pegar a energia do queijo, a energia da caseína, a energia dos minerais que tem aqui, a energia das proteínas, das vitaminas. Essa é a correlação, por exemplo, então... Estou falando bem resumidamente, para você ver que no fundo tudo vira energia para entrar dentro da célula e produzir o ATP. A moeda energética do nosso corpo chama-se adenosina trifosfato, o ATP. ATP. Então tudo tem que virar ATP. Se não virar ATP, não serve para nada. Que é o corpo precisa de energia. Então, em vez de quando você toma, por exemplo, um paracetamol. Só que o paracetamol ele é uma droga. O fígado não sabe o que é isso. Ele tem um princípio ativo. Esse princípio ativo, dependendo da dose, pode intoxicar muito ou menos, vai cair no estômago, vai sofrer o mesmo percurso. Aí vai cair, vai entrar nos tight junctions do intestino, vai cair na corrente sanguínea vai chegar no fígado, vai sofrer novo processo, as enzimas digestivas, as enzimas hepáticas, tudo para quebrar, para aproveitar a energia. Aí elimina o que não serve dele e ele vai ter o efeito de analgésico ou anti-inflamatório de acordo com a dose. Então, o que a homeopatia faz? Pela similitude, ao invés de você tomar alguma coisa, por exemplo, que vai te... Por exemplo, o Hahnemann, lá em 1785... Explica o que é similitude. Similitude é o semelhante cura semelhante. Então ele pegou, por exemplo, lá para criar a patogenesia, ele criou uma arnica e viu que a arnica causava uma série de problemas. Ele usou no corpo dele mesmo e na equipe dele. Aí ele falou, então vamos pegar pela similitude, já que ela causa todos esses problemas, disfunção, problema mental, emocional, causa muita dor, então nós vamos usar a arnica para tratar esses problemas. Só que em vez de deixar o princípio ativo da arnica, ele foi dinamizando até ela chegar só a energia. Então o semelhante cura o semelhante. Dinamizando é diluindo. Diluindo. Aí você tem toda uma técnica para você pegar uma tintura mãe e vai fazendo a diluição. Olha que eu tô curioso para saber um Tem as detalhe. perguntas também dos Então, convidados, o né? que cura a homeopatia é uma medicina energética. Hoje, por exemplo, você pode pegar uma homeopatia e chegar na LM. A LM, por exemplo, é uma dose milesimal. Por exemplo, uma silícia, por exemplo, que a gente na homeopatia chama de bisturi da matéria médica, um LM é uma diluição de 50 mil.
Compartilha com o Benjamin, aquele paciente nosso lá que foi no médico homeopata lá na cidade. Até eu queria o médico saber- passou uma LM pra ele, o que ele chegou falando pro senhor. Ué, antes dele falar isso, o que eu queria até saber é justamente Quem sobre acha isso que que você a falou. homeopatia não funciona. Eu sei a faculdade toda, minha Sobre isso que você falou. Hoje em dia, como que um paciente ele procura pelos seus atendimentos? De vocês, né? Porque você é um discípulo, né? Sim. E aí, assim, como que ele procura por esse atendimento? Porque hoje em dia você vai num dentista procurar por atendimento odontológico. Sim. E como hoje em dia, acho que eu acredito que a maior parte é indicação, Sim. né, de vocês. Mas como que funciona? Assim, esse paciente ele já vem falando, olha, eu não estou conseguindo engravidar, ou ele vem mais assim, olha, quero que você veja o que dá para ajustar no meu corpo para que eu tenha... Eu não sei nem como explicar. Assim, É que vem do exatamente. Brasil inteiro lá no Como consultório que é também, né, isso? E professor? explica logo na sequência esse caso aí. Na verdade, os pacientes procuram a gente por indicação. A gente eu estava comentando com meu pai até vindo para cá que a maioria dos pacientes viram para mim e falam, poxa, nenhum dentista nunca falou isso para mim. Então, quer dizer, eles veem em nós ali que a gente tem uma visão bem diferente da odontologia, Sim, correlacionada exatamente. com a medicina. Não é nem concorrência, né? É outro tipo de visão. Sim. A gente fica, eu fico triste pelo paciente me falar isso, né, vendo a classe odontológica deixando a desejar, mas ao mesmo tempo a gente recebe isso como um elogio e continua nesse caminho que a gente tá fazendo a diferença. Mas os pacientes chegam já buscando, a maioria um indicou para o outro, e lá no consultório a gente tem a nossa anamnese dirigida, onde a gente acaba dando a abordagem que o paciente precisa. A gente vai até deixar para Mas ver aí, o mas consultório como de que- vocês na descrição do vídeo, tá? Mas como que eles Tem ir chegam atrás de falando? Eles vocês. chegam falando o quê? Eles chegam falando assim, olha, eu quero engravidar. Não, quero... eles é isso, ninguém eles chega procuram- falando eles Isso não é procuram uma- a parte integrativa. Eles usam a parte, esse nome, integrativa. A gente quer Veja bem, procurar a odontologia parte só uma integrativa. coisinha. integrativa. O fato de nós ter, por exemplo, eu estou em Quero Guaratinguetá. engravidar. Eu estou em Não, Guaratinguetá. tá entendendo o que Não, eu quero ninguém dizer? chega Ele falando chega... isso. Não, eu quero engravidar. Ou então, eu tô com um problema nas minhas Não, a maioria das costas. vezes é paciente com dor. Então, eu tô com um problema nas Nós minhas recebemos lá costas. paciente. Que foi engraçado. Nós recebemos paciente com ronco e apneia. Nós temos um aparelho que nós desenvolvemos, o sistema HGS, para tratar ronco e apneia. Então, um fala para o outro, já tem uma casuística de mais de 20, 25 anos aproximadamente. Então, um paciente vai mandando o outro para tratar ronco e apneia. Aliás, foi por isso que eu fui no Jô Soares, né? Então, queria perguntar como é que o Daqui senhor a chegou pouquinho eu vou abordar Aliás, isso. não foi eu que perguntei, tá? Foram as pessoas Então que tá bom. perguntaram aqui. Então a gente trabalha com ronco e apneia, eu trabalho muito com pacientes com bruxismos. Bruxismo, né? Muita gente pensa que o bruxismo é uma doença. O bruxar, só para um flash que eu vou dar para vocês aqui, principalmente os colegas que talvez nunca ouviram falar isso, o bruxismo é fisiológico, nós temos que bruxar. Mas bruxar dentro de limites fisiológicos, né? Quando ele Criança tem essa é função. normal Eu bruxar. falo isso pros pacientes. Porque como nós somos energia, nós gastamos muita energia durante o dia, a gente repolariza muita energia. À noite você precisa fazer um movimento, pequenos movimentos lateroprotusivos, pequenos movimentos. Você está despolarizando a energia do cérebro, toxinas mentais, você está jogando tudo para fora ali. Então é natural e você precisa bruxar. Todos os mamíferos bruxam. Sim. Tem que bruxar. Se você não bruxar, você vai desenvolver um câncer no estômago, um câncer no Tava até fígado, em falando algum com lugar. ele, quando a gente estava na Você vai USP, reter energia. em 2014, Agora, você não- teve um estudo lá do professor Sadal Sato que Sim. provou que o bruxismo Provou é fisiológico. cientificamente isso com animais. mas eu tenho certeza Provou que o nosso absoluta. cérebro Pesquisa precisa animais. ter o Então- bruxismo para fazer o bruxismo. Então a gente, Mas tem um limite pra isso, né? sim, é claro. Agora a gente precisa Se você ver vê uma criança o que está fazendo isso, não tem- extrapolando não ou tem não a lógica. Toda fisiologia. criança faça. E a gente tem Mas a função do senhor é a gente tem habilitar isso recurso aí. primeiro fazer um diagnóstico, depois a gente trabalhar. Eu pego muito paciente no consultório com esse nome, fibromialgia. Ah, doutor, tem fibromialgia. Hoje está na moda. É igual, por exemplo, a fibromialgia, quando você não sabe o que é, aí é fibromialgia. É igual, por exemplo, verdade. nas crianças, quando tem um. Ah, é virose. Tá bom, não sei o que é isso. É uma virose que deu aí, pegou todo mundo. Quem já tem filho sempre já ouviu isso. É virose, é virose. A fibromialgia é a mesma coisa. Isso dito pelo doutor Lai Ribeiro, não sou eu que estou criando essa Não, frase eu já aqui, não. vi dele falando sobre isso. Então Muitas vezes. eu recebo paciente lá, doutor, tem fibromialgia, tá bom. Eu vou olhar a boca, eu vejo uma série de interferências grosseiras. Aí eu tiro, converso com o paciente. A gente tem todo um processo que a gente faz um diagnóstico, um exame clínico, eu tiro o gnatostato para a gente ver o plano oclusal, tudo. Faço os ajustes, boto um possibilitador. Olha, doutor, minha fibromialgia sumiu.
Quer dizer, então eu não tinha fibromialgia. E o senhor ensina esse Você curso? tinha claro, isso aí. Como que chama esse curso? Esse curso é o curso de oclusão que nós vamos, é uma oclusão na odontologia. Então, o que acontece? Muitos pacientes nos procuram por causa Hoje em de dia dor. está disponível esse curso? Então, se não me engano, Nós vamos abrir a vaga para esse curso. vai no final relançar do mês. agora, né? E vai ter algum cupom aí pro pessoal que for do podcast aí, Com né? certeza. Quem tá Com vendo certeza. vocês agora aqui, procurar os professores. Agora a gente Nossa, vai que eu só começar a não vi, oferecer né? os benefícios para quem tá assistindo a gente, Então. né? Agora a gente vai começar a entregar daqui para Voltando à frente. pergunta que você falou, como que alguém nos procura? Primeiro, eu estou no Guaratinguetá há mais de 40 anos. Ah, o senhor né? tem muito nome aqui no Vale Então também. o pessoal procura para ortodontia. Eu já não faço. Falou o nome da cidade dele agora vamos descobrir aquela Guaratinguetá. paciente. Eu faço Tá muito vendo? pouco. Eu quase não faço a parte orto mais. Quem faz é o Hélio Júnior, Sim. porque ele é ortodontista, ele já está fazendo ali. Eu pego, a gente discute às vezes o caso junto e tal. Eu recebo mais paciente com dor, ronco e apneia, e também recebo muito paciente que está em tratamento médico, que me procura para a gente fazer um tratamento alternativo para ajudar o tratamento médico. Por exemplo, talvez os colegas vão se surpreender agora aqui, mas o maior número de pacientes que eu tenho no consultório hoje é o tratamento alternativo, é o tratamento de paciente com câncer. Hoje eu atendi 2, por exemplo, com câncer, que a gente faz a parte odontológica, né? Eu entro lá ele fazendo a terapia do Nico, eu entro com a biorressonância, uso as energias, os cartões eletromagnéticos que tem as frequências, que anula a frequência do câncer e de outras doenças, né? Então eu recebo muito paciente hoje com problemas sistêmicos ligado à boca, que eu acho um componente bucal. E quantos desses pacientes, aí agora eu vou ficar assustado, quantos desses pacientes realmente solucionam a questão do câncer e tem realmente uma cura? A maioria, até hoje eu só perdi 2 pacientes. Ah, meu Deus do céu. A Fenômeno. maioria, Cara, só perdi 2 pacientes. Já peguei paciente às vezes em fase Isso quase vai virar corte, terminal. vai virar rios, vai bombar isso aí. Um desses pacientes que perdeu era um caso que o médico oncologista Já tava lá na frente. não estava felicíssimo com Ele o estava resultado. muito bem. Clinicamente a paciente estava maravilhosamente bem. Curado, o exame deu Só que negativo, a biópsia deu negativo. ela estava querendo ver para crer. E daí o médico viu, Foi fazer outros viu no exames? exame de imagem uma imagem cicatricial que ele nunca viu, talvez, uma imagem de regeneração, e ele quis fazer um exame histopatológico para saber que célula que tinha ali. Ah, tá. E daí foi feita uma biópsia onde foi feito Ela pegou uma septicemia. 18 machucados sepse. no pulmão Nossa. dela e Mas que Ou mais? seja, Tragédia, não morreu né? de câncer. não morreu de Tragédia. câncer. Ah, Tragédia. O próprio marido dela depois me procurou e falou, olha, É um ela, caso que a gente isso aí lembra ela dela com queria muito isso, só carinho e pode pesar ser. por causa dessa história. Nossa. Que veja Mas bem, uma isso coisa, é um uma coisa que eu sucesso queria deixar para da você, nossa já, abordagem frente ao câncer. já que eu falei de biorressonância aqui, a biorressonância médica e odontológica, ela nos mostra hoje, inclusive com os avanços da física quântica, ela é cada vez um campo maior para a gente atuar. Eu digo todo profissional de saúde, até os médicos, eles hoje estão vendo que o nutricionista está fazendo biorressonância, o farmacêutico, o biomédico e nós dentistas também, né? Ela mostra para nós que cada doença tem uma frequência eletromagnética, assim como você tem um telefone. Você tem um telefone que tem um número, esse número representa uma frequência. Então, por exemplo, se você tiver igual minha filha mora na Austrália, eu digito a frequência dela, que é o número dela, no meu aparelho, Vai eu intercomunicar entro em com a- fase com ela. Isso é Quando eu entro em fase com ela, É, demais. converso com ela, eu vejo ela me vê. Você não etc. vê nada, você não enxerga essa onda, você não enxerga Não. nada, mas você não tem Tudo né? com ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? A doença tem uma frequência também. Hoje, a medicina é uma coisa aqui que até o doutor Laí que nos ensinou isso, ele tem stand lá que vende esses aparelhos. A gente tem cartões que anulam a frequência do câncer. O paciente chega lá, eu estou com câncer, estou tratando ótimo, continua o tratamento com o seu médico. Agora eu vou anular a frequência do câncer aqui. Aí eu pego o meu cartão com o meu aparelho, anula a frequência, acabou o câncer. Agora o corpo pode reagir melhor, até resistir à químio e o corpo se reequilibrar e o câncer Câncer acabou. cerebral, qual o senhor acha que tem alguma... O câncer depende do tipo de câncer que você... Aquele cavernoma, já ouviu falar? Já. Veja bem, aí tem vários tipos, né? O que é importante, primeiro, é um Eu tenho um diagnóstico, primo, dentista, inclusive, ver que perdi. o quanto já cometeu ou não estruturas nobres. Agora, a primeira coisa importante é eliminar a frequência dele. Que aí ele para de crescer, ele para de criar angiogênese, ele para de dar metástase e tudo, quando você anula a frequência dele. Você anulou a frequência dele, agora o próprio organismo muitas vezes reabsorve como ele ali.
Impressionante. Mas você tem que eliminar a frequência dele. Fala É igual, um por negócio exemplo, pra você gente, tem pai. seu celular. Se o seu celular for cancelado, ele nunca mais fala. Nunca mais fala. Você pode botar um outro chip aí, mas esse número não fala nunca mais. Porque ele foi cancelado, ele foi anulado. A mesma coisa é a frequência de uma doença. A não ser que o fator causal continue. Que vamos supor, você quando. A etimologia primária. que você A quer dizer. etimologia primária persistir, aí ele pode Entendi. voltar. Mas não é esse caso, é outro. É outro. É aquele ali, a frequência anulou. E fala para nós, dentistas, qual que é a relação do amálgama com o câncer? Então, o amálgama é a toxidez do mercúrio, que é muito discutido. Eu já pesquiso isso há muitos anos, né? Há mais, Essa é de, muito 30, há boa, mais né? de 30 anos que eu venho. Eu, por forte. exemplo, nunca fiz amálgama na odontologia. Eu nunca fiz. Eu fiz só durante a faculdade, como aluno, como acadêmico. Eu era obrigado. E o meu professor, eu não queria fazer. Eu queria fazer só quando surgiu a O senhor resina. não queria porque o senhor já acreditava Já, na já sabia, odontologia? eu já tinha lido aquele livro. Eu até aconselho os colegas ali que tem um livrinho fantástico Qual que de é? Jamal que chama-se A Tóxica Bomba Relógio. Chama do professor Sam Ziff, um médico estudioso, pesquisador norte-americano. Ele escreveu esse livro. Ele teve uma vez aqui no Brasil, deu um curso no Hotel Nacional no Rio de Janeiro. Quando eu soube, 2 meses antes que ele viria, já tinha montado 3 turmas e já estava lotado. Ninguém conseguiu. O senhor quase não dormiu. Eu não consegui fazer o curso dele. Eu li o livro dele várias vezes. É um livro que é até assim, quem tem amálgama na boca, lê aquele livro, fica meio aterrorizado. Eu tava lendo Mas aqui no telefone até agora sobre isso mesmo. A né? tóxica bomba relógio. Você pode achar que tem ele em PDF. É porque tem a pergunta do Thiago Mancini de São Paulo que eu achei fenomenal. Falando do isolamento. Do isolamento. Eu achei fenomenal. Ele fala do isolamento e o Thiago Mancini fala assim pro senhor assim. Eu achei essa pergunta, cara, genial. Tem um amálgama. Sim. Remova o amálgama, deu nível de exposição pro par. Trata o canal ou deixa o amálgama na boca? Meu Deus do céu. Essa é a famosa sinuca de bico. Responde Onde Thiago você- Mancini, Thiago Mancini de São Paulo. Olha, em primeiro lugar, Aluno, hein? a gente nunca pode também estandartizar tudo e dizer que sempre é assim e vai ser. Em primeiro lugar, precisa ser, estudar sempre o terreno biológico. Sim. Toda vez que Não eu é que tenho... nem lente, né? Sai fazendo em todo mundo. Não existe, né? Mas- exatamente. Você não pode querer estandartizar nada na área Nada. biológica, porque nós temos uma coisa chamada impressões digitais. Não é igual, nós temos aí 8 bilhões de pessoas no planeta, ninguém é igual a outra. Ninguém é igual a outra, tá? Por exemplo, quando eu tenho um aparelho lá no consultório, eu tenho um site que eu trabalho com ele americano, chama AOScan Technology, quer dizer, eu cadastro a pessoa nesse site, aí eu faço ali um exame de sangue, eu faço vários exames de sangue, quer dizer, eu coloco o paciente e o provedor americano é que faz. Então ali ele vem a frequência do cara. Então cada um tem uma frequência, até hoje eu não achei ninguém com frequência igual. Também a amostragem pequena que eu tenho ali, né? Então o que acontece? A gente nunca pode estandartizar. Se você tem um amálgama, tá? Você tem um amálgama, também é uma classe 2, É uma MOD, MOD. é uma MO, ou é só uma oclusal, aí tudo vai depender. Agora, eu aconselho o seguinte, eu aconselho não ficar com amálgama na boca. Não ficar com amálgama na boca. Por quê? Porque ele está contaminando seu organismo todo. Principalmente, certeza. E continua, principalmente- né, fazendo Principalmente seu cérebro. Porque ele está liberando íons 24 horas por dia que está indo direto para o teu cérebro. Tem até um filminho na internet que mostra isso aí, do 25. Tá lá, então não sou eu que estou inventando. O máximo, aí você fala, doutor Hélio, mas fui tirar uma amálgama, deu uma exposição pulpar. Trata o canal, faz um controle para manter o dente ali. Faz o canal, faz o canal corretamente, que hoje a nossa endodontia melhorou muito. Eu fiz canal durante muito tempo. Eu fico até com vergonha de dizer como é que eu fazia canal naquela época. Hoje a gente tem microscopia, tem ozônio. Você falou de coisa aqui que eu nem conheço, da face da obturação, que você... Pô, aquilo ali nem... 250 graus, né? Então, nunca sabia daquilo ali. Quer dizer, então hoje você tem muito mais chance de tratar um canal e balancear a oclusão, que é uma das coisas mais interessantes que eu vejo depois do canal, é você manter o estímulo oclusal corretamente. Porque você mantém os meridianos funcionando. Exatamente, é o que eu Outra falei. coisa, Como é que a pessoa vai fazer só endo?
Não, você vai botar uma coroa ali, vai botar uma coroa. E ela tem que estar Por que tá fazendo ainda? E além disso, por exemplo, você que faz canal, você precisa fazer também a terapia neural. Quando você faz o seu tratamento do odonto, faz a terapia neural ali, que você revitaliza aquelas células todas. Entendeu? Quer dizer, então o que acontece? A gente tem O ideal, presta atenção, só para fechar na pergunta, como é o nome dele? Do Thiago. deixa pra Viu, depois Thiago? isso. Você me deu uma sinuca, você me jogou em sinuca, mas tem a saída. Em primeiro lugar, não fique com amálgama na boca. Eu tirei todos os meus amálgamas da minha boca com 31 anos, se não me engano. Não foi. Eu queria que tivesse sido, mas não foi. Mas pode ser, é Não, melhor. eu não tirei, um colega que tirou para mim. Mas o que é melhor? Tirar sem isolamento absoluto ou Com ficar amálgama? isolamento absoluto. Não, ou ficar com amálgama? Oi? O que é pior? Tirar sem isolamento absoluto ou ficar com o amálgama? Puta, é outra sinuca de Opa, bico essa terrível. daí- Mas veja bem, É. E aí? olha só, o amálgama, primeiro ponto, sine qua non, o amálgama precisa ser tirado. Ele não deve ficar, porque o amálgama não é o amálgama. O amálgama é uma liga, né? Aham. E tem vários tipos de Sim, amálgama no nosso corpo. Então melhor tirar do que ter um O embolso. mercúrio é o metal pesado mais tóxico da natureza. É o metal pesado. Hoje, por exemplo, tem vários casos de esclerose lateral amiotrófica. Vocês devem conhecer essa doença, chama ELA. É uma das, acho que é a pior doença que existe. Eu não conheço doença pior que essa. O câncer é uma gripe perto dessa doença. O câncer é uma gripe. Ela está fortemente correlacionada com o mercúrio. Isso eu estou falando que existem inúmeros artigos científicos mostrando isso aí. Entendeu? Quer dizer, então, ficar com amálgama, na minha opinião, não, em hipótese alguma. Agora, o correto e o indicado é você tirar, no mínimo, com isolamento absoluto, senhor tá vivo com aqui, máscara né? de O senhor tirou proteção tudo. e tudo mais. Eu sou sempre da piada, né? Agora, Só eu fico na não piada. tive a felicidade na época, quando eu tirei os meus amálgamas, o colega tirou sem isolamento absoluto. Tirou com bolso quitou, tudo mais, mas não usou. E eu não sei se foi por causa disso ou não, eu tive muitos problemas de saúde depois que eu tirei os amálgamas, assim, sistêmico. Eu tive, Então era melhor ter ficado. mas depois eu me tratei. Entendi. E hoje eu tô. Hoje tem como. Você tem como também. Tem alguns suplementos que ajudam você a aumentar a vitamina D, por exemplo, o ácido alfa-lipóico. Tem todo um protocolo. Você entra com ácido alfa-lipóico, 2 dias antes, entra com vitamina D em dose mais alta, magnésio, selênio, que vai coadunar, vai melhorar. Mesmo com isolamento absoluto, se o paciente inalar alguma coisa, o risco vai ser muito menor, muito mais baixo, muito menor. Agora, não tirar o amálgama, para mim, é a pior coisa que tem. Agora, Não o ideal tirar. e o indicado e o seguro é, no mínimo, isolamento absoluto. E algumas vezes até, dependendo do caso, você tem que usar até oxigênio para o paciente, porque o risco de inalação ainda existe. Tanto é que o colega, o Elinho, por exemplo, lá os colegas que tiram, tem máscaras especiais da 3M. Porque o dentista que tira o amálgama, inclusive, o risco para ele é maior ainda. Porque ele é aquele aerossol da caneta de alta rotação, ele está inalando aquilo tudo. Ele tá falando aí, mas tem essa pergunta aqui, ó. O André tinha falado aqui, ele tinha perguntado de Nico, né? Ele tinha falado assim, que ele nunca tinha ouvido falar de Nico. Ele tinha perguntado. Então, o que é o Nico, né? E ele falou que ele não tem experiência com isso, né? Para o senhor falar um pouco melhor sobre essa parte. O que é o Nico? O Nico é uma abreviatura Neurogenical Inducing Cavitation Osteonecrose. É uma cavitação que forma, por exemplo, no local, é muito comum estar correlacionado com a extração do terceiro molar. É o que eu mais vejo na maioria dos casos de Nico que eu peguei. Tem mais capuz, né? Que exatamente, e é mais o terceiro molar. Às vezes não, o primeiro molar dificilmente dá Nico. Às vezes dá mais no terceiro. Primeiro, segundo, Você acha terceiro. que por causa da posição ali do osso, ou de ter que ficar mais A própria posição do terceiro molar, ele às vezes não tem nem como romper, ganhar o plano Isso, oclusal. então, exatamente. Isso aí, com certeza, é um fator processo biomecânico. coronoide ali, né, que acaba- Um processo biomecânico que pode propiciar. Então, forma, né, uma osteonecrose, essa osteonecrose forma uma cavitação e ela vai induzir, foi diagnosticado inicialmente pelo professor John Leck na Alemanha, isso na década de 80, que ele chamou de neuralgia induzida. E o Nico, depois que ele identificou, que ele chamou Nico, né, Neurogenical Inducing Cavitation Osteonecrose, ele observou que muitas vezes, nesse Nico, quando eles faziam a remoção cirúrgica do Nico, eles perceberam que tinha um tecido gorduroso ali, inicialmente pensavam que era um granuloma.
ou um cisto, ou mais para um granuloma, mas viram que não era um tipo de tecido gorduroso, aí fizeram o exame histopatológico e tinha características malignas nesse tecido, por isso que é uma gordura maligna, como você vê nos artigos. E sempre vai ficar em pouquíssimos casos, aqueles que tinham a fase do capuz ali ainda presente. Não necessariamente. Às vezes uma extração que você fez pode ficar restos epiteliais ali e a curetagem talvez não foi bem feita. O próprio granuloma. o próprio terreno biológico, o paciente tem deficiência de reação tecidual. Porque Tecido de granulação que ficou. De formar um tecido de granulação para formar um tecido cicatricial, para formar a osso. gente achar nico em paciente que não teve extração. E às vezes nem extração teve. Depende muito do terreno biológico. Entendeu? Do terreno biológico que vai dizer. Conclusão, nessa gordura, nesse nico, eles isolaram a quimiocina chamada RANTES, R-A-N-T-S, RANTES CCL5. Esse RANTES CCL5, aí hoje os artigos mostram que o RANTES ele está presente na maioria das doenças autoimunes. A gente muitas vezes fala em doença autoimune, a gente quer logo colocar, é o glúten, é isso, é aquilo, tudo bem, vamos botar nome, mas na maioria das vezes o nico está ali, o RANTES está ali. Aí. E o RANTES CCL5, o cromossoma, né, com essa expressão CCL5, aparece lá a quimiocina, o RANTES. Está sempre presente nos cânceres, vários tipos de câncer de mama, câncer de pulmão, adenocarcinoma, fígado, câncer osteosarcoma, leucemia, sempre a mieloma múltiplo, sempre está lá, você vai achar o nico. Como que faz para achar o nico? Eu fiz uma pesquisa no meu consultório, que mais ou menos eu tenho lá uma estatística de 200 e poucos casos, e a maioria que tem câncer, todos que têm câncer, todos têm nico. Não tem um caso que eu achei que o paciente chegou já com diagnóstico de câncer. Doutor Hélio, eu tenho câncer de mama. Eu vou lá, acho o nico nele. E muitas vezes eu acho o nico e o paciente não tem câncer. Quando não tem câncer. Ou ainda não tem o câncer. Nós já tivemos um caso lá e a paciente chegou em 2017, 2018, eu examinei, falei, você tem nico, é bom você tratar isso. Tal... Não deu bola para mim. Em 2022, ela voltou lá, estava com câncer de pulmão. E aí, é pulmão, né? Pulmão, cara, que eu não me lembro agora, pulmão ou mama? Aquela paciente magrinha, eu esqueci o nome dela agora. São tantas. São muitas, mas aí ela me lembrou, eu nem lembrava disso. Ela falou, doutor Hélio, eu tive aqui há uns anos atrás, o senhor falou que o senhor me pediu a tomografia, eu nem fiz a tomografia e eu estou com câncer agora. Lá em Guará, entendeu? A nossa querida professora de radiologia, Leila, ela tem um centro de radiologia e meu pai foi lá e levou muito artigo científico para ajudar ela a diagnosticar o nico para a gente. Isso, né? Porque é através do exame de imagem, através da tomografia. Da Conibin. Através de uma... É um corte especial, não é um corte assim que você vê na implantodontia. A gente teve que treinar a técnica. São cortes longitudinais, a gente são cortes assim que você pega todo, você vê mesodistalmente na mandíbula e por vários cortes, aí você acha se o paciente tiver nico. Nem todo tipo de osteonecrose também tem nico. Qual aspecto? Uma cavitação difusa e às vezes ela dá em vários pontos, não tem às vezes não tem nada a ver nem com limite periapical de dente nenhum. E você... Parece uma área de reabsorção óssea. Isso, mas difusa. Não é uma coisa regular assim que você vê. É como se fosse um alvéolo pós-exo de 2 meses. Pode ser. Só que geralmente é circunscrito, né, cara? Localizado, é. Mas não é circunscrito. Que geralmente ele é construído na panorâmica também dá para ver. Na panorâmica você não vê o nico, porque o nico, você tem a panorâmica, você tem a tábula óssea vestibular lingual. Vai acabar um gerando uma imagem sobreposta. Exatamente. Então o que você pode ver... Essa é a imagem do nico. Nossa. Uma imagem física, né, no caso. Não uma imagem... Consegue mostrar pra câmera, diretor? Vamos colocar... Coloca ali naquela ali do celular, ó. Eu acho que é a melhor. Pessoal, pra quem tá... Isso é uma coisa, o nico hoje tem até teve uma colega nossa
chama Regiane Niak, ela traduziu o livro do professor John Lechner. O John Lechner, ele fez um livro, publicou um livro nos Estados Unidos, um compêndio, 3 livros enormes. Aqui no Brasil ele fez um resumido, até para baixar custo, e ela traduziu. Está em português, inclusive, quem quiser se aprofundar mais nisso aí, tem um livro da Regiane, né? Que é bem didática, explica bem legal o que é o NICO, o FDOJ, que se fala mais hoje, né? É uma coisa importantíssima, porque é um grande avanço, uma grande contribuição que nós, cirurgiões dentistas, é que vamos tratar o NICO. O médico não sabe tratar NICO. Eu estava lá na pós em medicina, vários médicos lá que inclusive tinha NICO. Velho, como é que eu faço isso aqui? Vinha com a tomografia. Quer dizer, tem que procura um dentista na sua região. Se vira. E tem que entendeu? Quer dizer, então isso aí é um campo que nós temos que assumir isso aí. Porque qual médico que vai tratar NICO? Ele não sabe, ele é terceiro molar, se é mandíbula. Tem que ser o cirurgião dentista, que é um campo. O terreno é nosso. É um terreno super fértil, abandonado. E o NICO só é presente em mandíbula e maxila. Não, você pode ter NICO, eu já vi isso na literatura, em outros ossos, mas é muito raro. Eu não vi nenhum caso até hoje. Grande maioria mandibular. Na maior, 99% dos casos é maxila e mandíbula, mas muito mais na mandíbula que na maxila. Muito mais na mandíbula. Olha só que Minutinho, interessante. só diretor. Ou seja, a gente vai evoluir muito ainda na odontologia. Imagina daqui a 30 anos onde nós vamos estar, né? Realmente, eu queria estar vivo para Tenho ter. aí Vai que tá, fazer vai pergunta de convidado. É, Ele a vai gente- brigar comigo, a gente convidado. até Depois já começa a me estourou. xingar pelo direct A aqui. gente já estourou até o tempo, né? Mas a conversa tá muito boa. Mas é pra voltar também, né? É verdade, é verdade. A pergunta da Bruna Santos, essa de Taubaté mesmo. Como foi a experiência do senhor diante ao Jô Soares? Se puder contar alguns bastidores, ficaremos felizes. Olha, Obrigado. foi uma pela experiência, boa pergunta aí da Bruna, foi uma experiência maravilhosa. Eu cheguei no Jô, porque eu atendi no Rio, numa área nobre lá do Rio da Lagoa, de 2013 até... Como que o senhor conheceu isso? Que Então, eu conheci o Jô, quer dizer, da televisão a gente já Sim. conhecia, né? Mas eu atendi no Rio lá muitos artistas, diretores da Globo de 2013 até 2020. Atendi, eu não vou citar nome aqui, Sim, mas sim, vários sim. artistas, aí várias, digamos o senhor assim. cita e a gente conta pro pessoal. Isso. Fala aí os nomes dos artistas, Não, por que não que vou não pode falar. falar? Não, inclusive, tirei foto com vários deles e eles conheceram o nosso trabalho nessa área sistêmica, na área de oclusão, né? Eu coloquei aparelho em filhos de várias aí, né? Celebridade. Celebridades aí, muito conhecidas, inclusive do momento e tal. E aí uma delas falou, pô, você devia ir no Jô, pô, essas coisas que o senhor fala aqui, a gente nunca viu falar, isso que o meu filho falou aqui, né? Você precisa vir no Jô. Aí eu nem acreditei que eles iam me levar, falei, tudo bem, se me chamar eu vou. Aí um belo dia, uma diretora do Jô ligou no meu celular, falou, o senhor que é o doutor Hélio? O Jô mandou fazer uma entrevista com o senhor, que eu posso gravar? Eu falei, pode. Aí ela me fez uma série de perguntas, uns 40 minutos, gravou a ligação, mostrou para o Jô gostou muito, aí marcou a entrevista para eu ir lá, conhecê-lo e fazer uma entrevista. Isso na época foi no Rio ou em São Paulo? Foi em São Paulo, né? foi lá. Porque ele gravava no Morumbi ali, né? Exatamente. Então eu tenho uma alegria muito grande de lembrar que foi uma entrevista bacana. No dia foi o Nelson Piquet também foi. Como é o nome daquela? Sofia Abraão e mais um cara do REC lá. Sei que a minha entrevista foi a única até hoje que a Globo fez 2 blocos. Que legal. Porque ela dá sempre um bloco E teve só. aquele no final. Se não teve lá, vai ter aqui. Teve lá, vai ter aqui sim. também. E isso depois de 2 blocos e 45 minutos de entrevista. Ele no final ainda botou aquele personagem do Bocão, Sim, né? sim. Então, só para responder a pergunta da Bruna, foi uma experiência maravilhosa. Ele é uma pessoa bacana, eu gostei muito. Ele era, né? Ele faleceu. Mas ele me deixou muito à vontade, conversamos muito, inclusive nos bastidores, quando deu o intervalo, ele falou, doutor Hélio, o senhor vai ter que continuar comigo aqui, porque pela primeira vez eu vou abrir 2 blocos, porque estão ligando demais pedindo para não parar a entrevista. Que legal. Então, A plateia estava cheia o de diretor dúvida. mandou o senhor Ele abriu continuar, pra mandou plateia. continuar. Eu achei fantástico. Aí isso aí, ele cara. ficou, legal. ele foi muito bacana comigo, né? Eu achei ele muito engraçado e eu levei uns aparelhos que assim, nunca tinha ido na boca, mas estava nas mesas, coisas que eu mostro para alunos olham e tal. E de repente ele pegou o aparelho e enfiou na boca dele.
Para fazer graça. Foi uma coisa assim que tudo que eu falava, ele levava para o lado da brincadeira. E Ele sempre foi pro lado- agradável com o senhor? Foi muito agradável comigo, foi muito gentil. Eu tenho uma dúvida. O que tinha na caneca? Era água? Água. O senhor não Eu colocou- bebi Ah, água, bebeu água? bebi água ali. O senhor tem a caneca até hoje, Não cara? tem, eu devia ter pego a O caneca. senhor não eu pegou? peguei. Não peguei. doutor, tá louco. Doutor, não acredito. Eu não peguei. Faltou a É canequinha. mesmo? Não peguei. E o que me deixou muito feliz também, que quando ele viu a minha entrevista, pela sequência da diretora dele, ia ficar para vários dias depois, porque ele gravava várias entrevistas no mesmo Sim. dia e ia soltando. E a minha ele mandou botar, não, bota no outro dia, bota, porque foi muito, deu um ibope. Eu muito imagino. grande. Eu Foi muito imagino. bacana. Eu preciso Vai dar um ibope fazer um também grande no encerramento nosso, com básico aqui certeza. agora, mas eu queria te fazer uma pergunta agora como amigo, tá? E assim, cara, a gente aqui, acho que são 4 dentistas que somos apaixonados por boca, por odontologia, por saúde, por vida. É isso aí. E nós somos muito apaixonados por isso. Então nós trazemos aqui quem realmente é apaixonado pela odontologia. E agora uma pergunta pro seu pai. Como é que é ter um pai, como é que é ter na sua casa uma referência de um cara que nem esse, cara? Cara, ele tem tanta história legal, assim, e que, putz, você vê que o conhecimento dele, ele fala com os olhos, assim, é Brilhando, muito né? brilhando. Como é que é ter um pai desse, cara, em casa? Olha, É difícil também? É desafiador. Ele nunca foi um pai que ficou botando pressão e me cobrando, mas em contrapartida eu sou um projeto dele que deu certo, né? Ele colocou o mesmo nome em mim, desde pequenininho ia falando, não, você vai seguir os passos do seu pai, você tem o mesmo nome que eu. E para minha felicidade, para a felicidade dele, eu fiz odonto e aprendi a fazer o que ele faz e me apaixonei por isso. Então, Uma ótima pessoa também, né? do bem, do bem. graças aos bons É exemplos. bonito de ver, cara. Mas a cobrança pessoal minha para comigo sempre foi muito grande, porque lá no consultório os pacientes iam procurar o Dr. Hélio Pai. Daí a gente passou por esse momento de transição, onde eu tinha que pegar o paciente e muitas das vezes mostrar o meu potencial e encantar ele com o meu atendimento. Onde, no meio dessa transição, os que passavam por mim já não, marca com o Dr. Hélio Júnior, começaram a me O preferir. sarrafo já era muito alto, né? E, não, a régua começou lá em cima, né? E daí ele ainda vira pra mim e, ó, você tem que aprender oclusão, porque alguém tem que arrumar minha boca. É isso aí. E foi uma das primeiras cadeiras que eu coloquei pra mim como desafio e aprendi com ele, levava o modelão pra casa e ficava estudando, e até hoje estudo com ele. Sou chaveirinho dele, né? Porque é difícil a gente conseguir aprender tudo do dia pra noite. Tem um curso que ele dá de biomecânica avançada de ortodontia, que eu fiz acho que umas 7 vezes o curso, para eu conseguir ter um entendimento e conseguir resolver com maestria como ele faz. Então, eu sempre me cobrei muito, porque não é fácil ser filho da fera aqui. Eu imagino, não, cara, tem uma história muito Mas a engraçada, gente, você vai a lembrar gente, disso a aí. gente corre atrás para não deixar a bola cair. Uma vez eu comecei a atender, o Hélio me ligou uma vez assim e falou assim, ô Du, você quer fazer uns canais aqui, cara? Eu falei assim, pô, beleza, eu vou. Eu acho que você nem vai lembrar desse dia, faz muito tempo atrás. Eu falei assim, cara, e toda vez que eu ia, ele falava do senhor. Toda vez. Falava na faculdade, eu ouvi umas 40 eu falei vezes. assim, cara, um dia eu queria No mínimo. conversar com seu pai. Eu nem sonhava ter podcast. Mas um dia eu queria vir aqui conversar com seu pai. Eu te lembro, eu te falei isso uma vez. Cara, faz muito tempo. Eu comecei a fazer os canais há muito tempo atrás ali. Eu tava na sala do senhor, fazendo procedimento, e o senhor nunca tava lá no dia que eu ia. Porque eu acho que dava pra casar a agenda assim. E eu falei assim, cara, um dia eu queria vir aqui pra poder conhecer o Dr. Hélio. Eu falei isso pra ele. E hoje, assim, passou-se uns bons anos aí, resolvemos montar um podcast. Eu tenho a honra de trazer o senhor aqui pra cá pra gente poder conversar. Um grande prazer em conhecer Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu tô me sentindo mais jovem até, né? 67 anos, tô me sentindo um garoto aqui junto Mas o com senhor vocês. sabe por que isso aí? Na verdade, assim, é porque a gente subiu, a gente tinha o sarrafo do jogo pra passar, a gente passou e agora a gente criou o nosso sarrafo, que aí agora a gente tem, né? que É pedir. isso aí. Eu queria só deixar uma pequena mensagenzinha para os queridos colegas aí que estão nos assistindo e que são cirurgiões dentistas como nós, né? E que gostam da odontologia, como você falou, gostei muito, você falou, gostamos de saúde. A boca é um dos pontos chaves da saúde bioquímica, biofísica e emocional do indivíduo. E nós, cirurgiões dentistas, nós temos um desafio,
que nós temos que fazer a nossa parte, que a população, o povo precisa da nossa intervenção cada vez mais abalizada cientificamente, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Um conselho bem básico que eu dou para vocês: aprendam oclusão, aprendam como a boca Ortopedia, funciona. o senhor falou. Comecem com a ortopedia, nem que seja engatinhando na oclusão, que infelizmente nós não fomos motivados a gostar de oclusão na nossa graduação. Isso para mim foi um dos maiores prejuízos que eu tive que recuperar depois, né? Uma vez eu conversei com o professor, falei: professor, quando é que nós vamos ter aula de oclusão? Ele falou: não, depois que você tiver formado 10 anos, você vai começar a entender a oclusão. Eu falei: pô, que rádio, que troço difícil é esse que eu vou ter que me formar para levar 10 anos para começar a entender? Talvez isso aí foi um desafio para mim. Foi aí que eu me coloquei, estudei mais e estudo oclusão até hoje. Eu me formei e fiz o curso do Arita, o senhor conheceu? Como? César Augusto Arita? Já vi falar. Fantástico. Eu já vi falar muito Fora bem. de série. Faleceu, né? Ele infarto. Pois é, então eu queria deixar essa mensagem para vocês: estudem a oclusão, estuda a oclusão vista pela reabilitação neuro-oclusal, que é você entender a oclusão vista pelo sistema nervoso, que é essa a verdadeira oclusão que nós temos que aprender. Não é uma oclusão dentro de uma visão estática, classe 1, classe 2, cúspide, fóssula. Você tem que aprender como a boca funciona. Onde com as suas emoções vai interagir com a boca, sua digestão, sua respiração, sua postura, a sua energia, a sua autoestima. Quer dizer, tudo isso vai depender de um bom cirurgião dentista que vai poder aliviar esse sofrimento do paciente. A gente alivia, tem situações no consultório que o paciente quer me abraçar, quer me beijar. Um dia desse, um paciente de consultório falou: doutor, deixa eu te falar uma coisa, eu te amo. Falei: calma, não exagera. Porque, inclusive com a esposa dele do lado, né? Mas é uma questão que ele quer agradecer, que ele, poxa, eu precisava disso há muito tempo e agora eu estou tendo. Quer dizer, então isso é uma gratificação para nós, é um incentivo para a gente continuar trabalhando, aprendendo, estudando. Então eu digo sempre para os colegas que é assim mais novo na profissão, iniciando: aprenda oclusão, aprende a fazer harmonização. Eu quero trabalhar com harmonização, quero fazer canal, quero fazer implante, habitação. Né? Faça bem feito, mas aprende a oclusão, que é a base, é a principal, a mais importante disciplina da odontologia. Chama-se oclusão. Infelizmente, a mais negligenciada. Mas um dia isso vai mudar, esse painel vai mudar. Com certeza. Senhoras e senhores, uma salva de palmas até para, olha. Que os doutores, né? Ó, diretor tá aplaudindo aqui também, todo mundo, porque merece, viu? Pessoal, isso foi uma aula de odontologia. Vou deixar o link na descrição. Algumas aulas, né? Várias aulas. E pelo jeito vai ter o segundo episódio em breve aqui com os doutores Hélio Pai e Hélio Júnior. Com certeza, porque assim como o Jô, a gente vai ter que fazer o mesmo nível do sarrafo, vai ter que ter o segundo bloco. Exatamente. Lembrando que estamos em multiplataforma, pessoal. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no TikTok, né, doutor? Exatamente, Benjamin? no Instagram. E no Instagram para todos vocês ali. Todas as terças-feiras, às 19 horas, o vídeo está entrando no ar aí para vocês. Não deixe de se inscrever no YouTube, o mais importante, para que vocês recebam sempre o conteúdo aí e cresça o número de inscritos nossos. Os Dentistas Podcast. Um abraço.